Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, determinação inabalável. Capítulo 14, A Terra do Relâmpago. Após a ordem do Hokage, não demorou mais de meia hora para o time Kakashi aparecer no escritório do Hokage para uma nova missão. Bem, pelo menos Naruto, Sakura e Yamato já estavam presentes. Para a consternação do Hokage, Kakashi ainda deveria aparecer. Kakashi era um dos principais Jounin de elite de Konoha e era somente por isso que Tsunade tolerava o hábito de atraso do homem. Qualquer outro seria punido severamente. Enquanto isso, ela imaginou que seria um bom momento para apresentar o quarto membro do time a Sakura. A garota estava olhando para ele o tempo todo de qualquer maneira, provavelmente se perguntando quem ele era e o que ele estava fazendo aqui, já que apenas o time Kakashi foi convocado para esta nova missão de classificação B. Bem, já que seu sensei ainda está para chegar, eu poderia muito bem te contar sobre algumas mudanças no time Sakura. Ao mencionar seu nome, o médico Chunin olhou para o Hokage. O Jounin ao lado de Naruto responderá pelo nome de Yamato. Ele é um Anbu, então sua identidade deve permanecer em segredo. Eu confio que com a quantidade de tempo que você passou comigo e Shizune, você pode entender isso. A razão por trás de sua adição é que o time Kakashi ainda não está completo. Uma unidade de 4 homens é o protocolo padrão de Konoha e não é destinada apenas a times Genin. Ele será a última adição ao time como segundo em comando. Normalmente, eu colocaria um shinobi igualmente habilidoso, um Chunin, mas com os inimigos que estamos enfrentando agora, um shinobi de nível Jounin é mais adequado para enfrentar os inimigos que o time Kakashi enfrentará. Tenho grandes expectativas de que este time será um dos mais fortes de todos os tempos. Sakura sentiu enquanto olhava para Naruto. Ela sabia sobre a Akatsuki de sua última missão em direção a Tsunagakure. O que ela não sabia, no entanto, é porque eles estavam atrás do time Kakashi. Ela sabia que Kakashi tinha uma página inteira no livro de Bingo e Yamato era um Anbu, então era difícil para qualquer um saber quem ele realmente era, portanto, alvejá-lo estava fora de questão. Isso a deixou e seu companheiro de equipe Naruto. Ela duvidava que qualquer coisa que ela fizesse em sua carreira conseguisse irritar alguém a ponto de alguém querer sua cabeça por isso. Naruto, por outro lado, permanecia um mistério. Ela se lembrava de como Akatsuki foi atrás de Gaara porque ele era o Jinchuriki de uma cauda e ela também se lembrava que Kakashi disse algo sobre Naruto compartilhar o mesmo destino de Gaara. Não podia ser que Naruto fosse um Jinchuriki também, certo? Se fosse verdade, então alguém teria contado a ela, já que eram companheiros de equipe, certo? Tantos mistérios cercavam Naruto, ela raciocinou. Ao olhar para sua expressão indiferente e neutra, ela não conseguia lê-lo como costumava fazer. Antes ele era tão aberto quanto um livro, gritando suas opiniões sem nunca guardá-las para si. Agora ele estava controlado, até mesmo indiferente à situação. Ela estava meio que esperando que ele questionasse a decisão do Hokage na frente de todos, ou pelo menos questionasse a necessidade de até mesmo adicionar um quarto membro sem necessidade em seu livro. Ele não fez nada, no entanto. A assustava que alguém pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Em nenhum momento ele deu a ela qualquer indicação de que seu comportamento anterior era uma fachada, um encobrimento. Sakura parou suas reflexões, uma vez que Kakashi entrou com as mãos nos bolsos, cumprimentando a todos. Ele até cumprimentou o irritado Hokage, que estava lentamente considerando punir o homem por seu hábito de chegar atrasado. Elite de ponta, minha bunda, da próxima vez com certeza vou dar um soco na cara dele para tirar esse sorriso dele. Já era hora de você chegar, Kakashi. Agora que todos estão aqui, eu começo. Como todos sabem, a Akatsuki é uma organização poderosa cujo único objetivo, ou pelo menos o que sabemos, é caçar os bijus. Portanto, o Kazekage tentou enviar uma carta para Komogakure para informá-lo sobre a ameaça. O Yondame Haikage rejeitou a preocupação de Gaara, argumentando que era inútil, considerando a reputação de Suna como a vila oculta mais fraca. Por causa da rejeição, Gaara nos pediu para ajudar a convencer o Haikage do perigo representado pela organização. Esta será sua missão, time Kakashi. Já providenciamos uma cópia de tudo que Jiraiya e Konoha coletaram sobre eles para ser entregue ao Haikage. O sucesso desta missão é convencer o Haikage a ouvir o que temos a dizer ou pelo menos dar uma olhada em nosso arquivo. Só isso. É considerada uma missão de classificação B. Nem Sakura nem Naruto já tinham estado em Komogakure antes, e eles sorriram com a perspectiva de visitar outra vila escondida, além de Tsunagakure. Kakashi apenas pegou o pergaminho de selamento com as informações sobre Akatsuki, antes de se virar para o Hokage. Que garantias temos de que o Haikage vai nos ouvir? Se o próprio Gaara assinasse a carta, qualquer um abaixo do nível Kage receberia a mesma resposta. Talvez, esta missão seja mais adequada para Jiraiya-sama, ou até mesmo para você, Hokage-sama. O fato de Kakashi questionar as ordens do Hokage poderia irritar qualquer um no comando, mas não Tsunade pelo simples fato de que Kakashi tinha muita experiência lá fora e sua opinião importava muito para ela. Ela realmente pensou sobre o que Kakashi havia dito. Por que o Haikage valorizaria mais a posição de Kakashi do que o próprio Kazekage? Claro, o Yondame Haikage deve ter sabido que Gaara era talvez o shinobi mais jovem a assumir a posição de Kage e isso por si só mostrava a fraqueza de uma vila. Kakashi, no entanto, era respeitado por todos por causa de suas habilidades e realizações ao longo dos anos. Certamente se Konoha enviasse uma pessoa como Kakashi para informar Kumo, eles saberiam que o problema era realmente sério. Eu pensei nisso, acredite em mim. Primeiro, aquele pervertido é bem difícil de rastrear e eu não quero perder meu tempo encontrando-o e convencendo-o. Segundo, onde Gaara é um Kage, ele é bem inexperiente.
O Raikage respeita a força, então ao ver você, ele saberá que algo está acontecendo. Se ele ainda não acredita, então não há nada que possamos fazer exceto convencer o homem a aceitar a informação sobre a Akatsuki. Pelo que me lembro, como tem 2 Jinchurikis e um deles é irmão do Raikage, você poderia usar isso para, digamos, melhorar suas chances de sucesso. Kakashi assentiu, antes de conduzir sua equipe para encontrá-lo nos portões. O homem desapareceu logo depois, deixando os outros 3 membros para sair, usando a porta. Antes de partirem, porém, o Hokage conduziu Naruto para ficar um momento. Yamato saiu imediatamente, mas Sakura continuou olhando para Tsunade e Naruto por alguns segundos, antes de sair também. Naruto, tão forte e habilidoso quanto você conseguiu se tornar sob a tutela de Jiraiya, esta missão não exigirá nada disso. É uma tarefa diplomática envolvendo um Hokage de outra vila, daí a classificação dada. O loiro assentiu, pois sabia onde o Hokage estava indo com isso. De fato, o garoto não era conhecido por suas habilidades sociais ou sua inaptidão em ficar em silêncio, optando de vez em quando por expressar suas frustrações em voz alta. Ele apenas ouviu a mulher, no entanto, sem responder imediatamente. Embora o Raikage não seja conhecido por formalidades, deixe Kakashi falar. Eu sei que você quer proteger os outros Jinchurikis de serem capturados, mas esta é uma situação delicada e precisa ser tratada como tal. Tsunade estava relutante em até mesmo atribuir esta missão, considerando as possíveis ramificações entre as vilas. Ela não queria se concentrar na Akatsuki, bem como em outra guerra. Eu entendo Tsunade Bachan. O próprio nome trouxe um sorriso enquanto ele continuava. Eu não vou abrir minha boca a menos que alguém me faça uma pergunta diretamente. Eu tenho uma pergunta, no entanto, sobre Sakura. Embora ela ainda não saiba, eu não acredito que como será secreto sobre isso. E se ela ouvir do Raikage que eu também sou um deles? Não seria melhor se ela não viesse? Tsunade assentiu e sorriu para a pergunta. Algo que ela nunca pensou que aconteceria, mas Naruto mostrou uma melhora no intelecto, mesmo que fosse impreciso neste caso. Kakashi está ciente disso, Naruto. Ele sabe como falar com os outros, sem dar muita informação. Agora, já que você está pensando no futuro, pelo que eu parabenizo, vamos pegar sua sugestão e analisá-la, certo? O que aconteceria se Sakura soubesse que todo o seu time foi enviado em uma missão sem ela? A garota inteligente saberia que algo estava errado imediatamente. Depois ela buscaria um motivo e é aí que está o problema. Ela trabalharia duro, mas eventualmente ela teria uma resposta e poderia ser a verdade oculta que você não quer que ela saiba. O loiro assentiu com um sorriso, pois não pensou no problema desse ângulo. Mas antes que ele pudesse reconhecer uma resposta, Tsunade saltou com outra pergunta. Naruto, Sakura é sua companheira de time. Se você quer que ela confie em você para protegê-lo, acredito que ela deve saber sobre isso. E funciona melhor se ela ouvir isso de você. Naruto olhou para o Hokage surpreso com o conselho. A decisão é sua, Naruto. A lei proíbe qualquer um além de você de falar a verdade. Aproveite o tempo da viagem em direção a Kumo e escolha se você acha que Sakura deve ser informada sobre sua situação ou não. Agora, eu acredito que você deve ser rápido em montar seu equipamento para a viagem. Está quase na hora de você conhecer sua equipe, eu acredito. O loiro assentiu e saiu como Kakashi fez, usando um Shunshin, deixando a Hokage sozinha com seu trabalho. Ela sabia que o garoto estava em conflito sobre o assunto. Ela sabia que não era apenas o assunto, mas sim para quem ela pediu para Naruto contar. Sakura talvez fosse sua companheira de equipe, mas os dois compartilhavam uma história juntos. Mesmo que Naruto tenha seguido em frente com Hyuga, Sakura ainda fazia parte de sua equipe Genin. Seria o mesmo com Sasuke, se o maldito garoto não traísse Konoha. Com Naruto. Depois de sair do escritório de Tsunade, o loiro foi direto para casa, onde empacotou tudo o que precisava para a viagem. Ele separou algumas roupas limpas, um conjunto extra de kunais e shurikens, alguns pergaminhos vazios para o caso e seu cajado boa e selou tudo dentro de um pergaminho maior, antes de colocá-lo dentro de um bolso escondido em seu colete especial. Todo o procedimento não levou mais do que 5 minutos, então ele teve algum tempo antes de precisar encontrar sua equipe para a missão. Ele foi para uma pequena sacada onde apenas ficou parado, olhando para o céu nublado, ao mesmo tempo se perguntando sobre o que o Hokage disse sobre ele contar a Sakura sobre a Kyuubi. A lei criada pelo terceiro estipulava que somente ele e somente ele poderia divulgar sua posição como um Jinchuriki. Outros, no entanto, seriam condenados à pena de morte. Portanto, se ele informasse Sakura, ela não poderia contar aos outros, a menos que quisesse desistir de sua vida. Dito isso, mesmo que ele contasse a ela, seu segredo estaria, em teoria, seguro com Sakura. Não era que ele não quisesse contar a ela. Ele só estava com medo do que aconteceria se, por algum motivo, a notícia chegasse a todos em Konogakakure. Era um risco que ele não queria correr, então ele supôs que seria melhor contar a ela quando estivessem a alguns quilômetros de distância da vila. Ele também tinha que contar a ela sobre a lei. Ele sabia que a chance dela ficar chateada com ele por esconder a informação dela era de 110%, então ele raciocinou que poderia usar a mesma arma contra Kakashi, quando o homem questionou sobre suas novas habilidades. Quando chegou a hora de ele ir embora, ele deixou um bilhete em cima da mesa da cozinha, caso Hyuga viesse procurá-lo. Ele não teve tempo de contar a ela pessoalmente, mas algo dentro dele sabia que ela não precisaria de um bilhete para saber quando Naruto estaria disponível ou ausente para uma missão. Esse é o privilégio de ser um capitão da Anbu. Ele sorriu. Ele trancou a porta e pulou em direção ao telhado próximo, em direção aos portões, mas não antes de cumprimentar o vizinho mais estranho de todos, um chamado Maitugai. Enquanto pulava entre os prédios, o loiro pensava no Raikage e em sua personalidade. Tsunade disse que o homem era um guerreiro orgulhoso, que só respeitava força e habilidade. Ele se perguntou se o homem ignoraria as preocupações de Konoha assim como ele descartou as de Suna.
Ter não um, mas dois Jinchuriki altamente treinados provavelmente o fez presumir que nenhuma organização seria forte o suficiente ou mesmo capaz de capturar um dos Jinchurikis de Kumo. Na opinião de Naruto, essa maneira de pensar era ridícula, considerando que um dos membros da Akatsuki conseguiu capturar Gaara e ele era o maldito Kazekage. Não importa o quão durões os Jinchuriki de 2 caudas e os de 8 caudas fossem, a Akatsuki sabia como lidar com eles. Os membros conhecidos da organização possuíam poderes que poderiam facilmente subjugar qualquer shinobi. Kizami tinha sua espada que era capaz de comer chakra. Itachi tinha seu Mangekyou Sharingan. Os outros dois que eles conheciam estavam mortos, mas até agora apenas 4 membros foram revelados. Os outros ainda permaneciam escondidos em algum lugar, mas não havia dúvidas em sua mente de que eram tão poderosos quanto os já conhecidos, se não mais. Assim que chegou aos portões onde deveria encontrar seu time, Naruto não ficou surpreso ao ver Sakura e Yamato já lá, envolvidos em algum tipo de conversa. Ele supôs que Kakashi levaria pelo menos mais meia hora para chegar. O Chunin não estava muito animado em ter que esperar por Kakashi junto com Sakura. Se por qualquer medida de azar eles ficassem sem tópicos para conversar, havia uma grande possibilidade de que a garota fizesse perguntas sobre sua missão e os Jinchurikis. Naruto queria contar a ela, mas não conseguiu, tão perto da vila. Sua presença alertou Sakura e Yamato enquanto se viravam para a forma que se aproximava de Naruto. O loiro acenou para eles enquanto se aproximava de sua posição. Presumo que Kakashi-sensei esteja atrasado mais uma vez. Naruto perguntou, já vindo com um assunto para distrair Sakura por enquanto. Não é nenhuma surpresa. É bem irritante. A pior parte é que nunca sabemos o que ele está fazendo. Em vez de conhecer sua equipe, Yamato sorriu com isso. Aparentemente, a lentidão de Senpai é bem conhecida em toda a vila. Os três conversaram por um tempo sobre vários tópicos, desde a geografia do país do relâmpago até a respectiva vila ninja escondida chamada Komogakure. Naruto agradeceu aos céus pela curiosidade sem fim de Sakura sobre outros países. Ela não parou de fazer perguntas a Yamato sobre o país do relâmpago e Komogakure, sobre sua população, seu shinobi, suas habilidades em combate, entre outros assuntos. Surpreendentemente, Yamato sabia bastante sobre a região, ao que Naruto assumiu que Yamato foi enviado para lá em algumas ocasiões para investigar ou mesmo, ele ousou, se infiltrar. No final, Yamato conseguiu manter o foco de Sakura tempo suficiente para que, quando o tópico terminasse, Kakashi aparecesse via Shunshin, mostrando uma saudação feliz a todos. Você está atrasado, Kakashi-sensei. Todos estremeceram com o tom raivoso da mulher, embora por uma razão simples. Sakura tinha a força assustadora do Hokage. Um soco poderia ser o fim deles. Mas isso não significava que Kakashi não daria suas desculpas esfarrapadas de sempre. Ah, desculpe por isso, Sakura. Você vê, uma senhora idosa estava tendo dificuldade para carregar suas malas, então eu decidi ajudá-la. A casa dela era bem longe, no entanto, o homem estava coçando a cabeça em falso constrangimento, mas ele conseguiu passar seu ponto. Depois de um longo tempo fazendo a mesma coisa repetidamente, Kakashi se tornou um profissional em se atrasar e inventar desculpas esfarrapadas para isso. Ele, assim, levou os outros a acreditar que nada fora do comum aconteceu, assim como ele queria que os outros pensassem. Não seria bom para os outros saberem o que ele realmente faz todos os dias. Ok, equipe, vamos em direção a Komogakure. Se formos mais rápido, as chances são de que chegaremos à entrada da vila em 3 dias. Vamos, Naruto, você assume a liderança. Sakura e Yamato ficarão no meio e eu ficarei na retaguarda. A equipe assentiu antes de desaparecerem em direção à vila ninja do País do Relâmpago. No País dos Rios, a batalha que ocorreu entre Deidara e os ninjas de Konoha acabou nivelando alguns setores da floresta perto da caverna onde o Ichibi no Shukaku foi quase extraído. Havia pedras e detritos por todo lugar como resultado do ninjutsu final de Deidara, composto basicamente de se explodir após usar sua argila. Foi um final e tanto para um shinobi poderoso, se explodir para eliminar o máximo de inimigos possível. Infelizmente para ele, a explosão foi interrompida por um jutsu de vento de baixo nível, mas bastante útil, cortesia do Jinchuriki de Konoha. De repente alguém, ou melhor, algo emergiu do chão. Parecia ser algum tipo de planta, antes que uma porção de pano pudesse ser vista, como se a planta estivesse usando roupas. Quando emergiu completamente, as videiras se abriram, revelando um ser humano estranho, metade branco e metade preto. Após uma inspeção mais detalhada, uma faixa de cabeça Kusagakure arranhada pôde ser vista, indicando que este homem, se é que ele poderia ser chamado assim, era um Nukenin. Ele olhou ao redor da floresta destruída por quaisquer sinais do que estava procurando. A perda de Deidara foi um golpe enorme para Akatsuki, mas o mais importante era o anel que o homem usava. Zetsu foi enviado especialmente para coletar o anel que todos os membros da Akatsuki tinham. Além disso, ele recebeu ordens de se livrar do corpo de Deidara, depois que ele encontrou o anel. Sua audição aguçada captou um leve ruído de algumas pedras sendo movidas, antes que, surpreendentemente, a cabeça de Deidara emergisse do chão, ofegante por falta de ar. Zetsu olhou para Deidara e sorriu, embora sua outra metade desejasse que o homem fosse morto, para que pudessem comê-lo. Parece que você levou uma surra, Deidara. A metade escura disse, para a diversão da outra metade. A voz forte alertou no Kenin de Iva, antes que ele se virasse para encontrar seu companheiro Zetsu. Que delícia ver você também, Zetsu, HN. Mais uma palavra e eu te mostro minha arte. Agora seu corpo inteiro estava fora do chão. Zetsu podia ver que mesmo se o homem conseguisse sobreviver à explosão, seu corpo sofreu muitos danos e levaria um tempo para se recuperar.
Deidara, por sua vez, amaldiçoou Konoha por perder. Por causa de sua estratégia suicida, ele não viu o que aconteceu depois que usou sua técnica. Ele amaldiçoou a si mesmo também por não capturar a Kyuubi Jinchuriki, antes de se lembrar da luta. Ele nunca soube que Sasori-senpai poderia ser derrotado assim. Eles eram igualmente parelhos, Kyuubi Jinchuriki e Sasori, mas tudo mudou quando os shinobi de Konoha usaram o chakra da raposa. Sasori não teve chance e certamente ele também não teve. Da próxima vez, a história será diferente, Deidara raciocinou. Ele agora tinha alguns negócios inacabados com Naruto, Ponte do Céu e da Terra. A uma grande distância dos eventos, uma longa figura encapuzada se aproximou da ponte pelo lado oeste. O cenário era bem peculiar, pois de ambos os lados da ponte, a mesma floresta podia ser vista. Parecia que um grande terremoto aconteceu aqui há algum tempo e separou o que antes era uma terra unida. O ser humano misterioso olhou para o topo da ponte, o que para ele soou estranho, visto que seu mestre estava bem claro que eles iriam se encontrar e ele sabia que quando Sasori dizia algo, ele falava sério. Assim que pisou na ponte e caminhou até o meio, ele percebeu que algo não estava certo. Ele não conseguia sentir a presença de seu mestre se aproximando do outro lado, o que significava que algo devia ter acontecido com ele. Ele olhou brevemente para suas costas e viu o lugar onde seu verdadeiro mestre estava escondido. Ele deu um breve clarão de chakra e imediatamente Orochimaru apareceu atrás de seu segundo em comando Kabuto. Orochimaru sabia sobre o controle de Sasori sobre Kabuto e conseguiu quebrar o selo colocado por Sasori. Ele estava usando esta oportunidade para matar Sasori de uma vez por todas, assim diminuindo os números da Akatsuki. Um mestre de marionetes do calibre de Sasori seria bastante problemático de se lidar e o Sannin Cobra não sabia do que Sasori era capaz. Então os rumores são verdadeiros. Kabuto disse, recebendo um aceno de Orochimaru. Parece que sim, Kabuto. Foi dito que Ataque Kakashi e o pirralho da Kyuubi conseguiram derrotar Sasori, quando ele tentou capturar o Jinchuriki de uma cauda e o Kazekage de Tsunagakure. É seguro acreditar que estamos muito mais perto de nossos objetivos agora com a morte de Sasori e não tivemos que mover um dedo para fazer isso. O sorriso no rosto de Orochimaru fez seu segundo em comando sorrir também. Por enquanto, Orochimaru e Konoha têm um inimigo em comum e ver que Konoha derrotou não apenas um membro, mas dois mostra que Konoha estava preparada para se livrar do inimigo de Orochimaru por ele. Agora, o único obstáculo à vida de Orochimaru era a organização. E com Konoha derrotando-os um por um, a oposição de Orochimaru desaparece. Vamos voltar para a base Kabuto. Quanto mais cedo Sasuke-ko estiver pronto, mais cedo eu poderei assumir seu corpo e finalmente alcançar minha ambição, Kabuto sorriu, antes de seguir seu mestre de volta para sua base escondida. Nenhum dos dois viu o pequeno sapo que apareceu debaixo da ponte. Jiraiya conseguiu seguir o rastro de Orochimaru desde que ele deixou o país do arroz e se perguntou o que ele estava fazendo perto do país da grama. Ele ouviu a conversa e sorriu para o fato de que Orochimaru estava com medo da Akatsuki também. Não era um bom presságio para ele saber que, de certa forma, Konoha estava fazendo o trabalho sujo de seu parceiro, mas ele não podia fazer nada sobre isso. Akatsuki estava atrás de Naruto, ou melhor, da besta que vivia dentro dele. Ele não podia se dar ao luxo de deixar a organização vagar livre, mesmo que isso significasse que ele, ou Konoha, acabariam lidando com o inimigo de seu inimigo Orochimaru. No entanto, sua missão não era matar Orochimaru, mas sim impedi-lo de assumir o corpo de Sasuke. Tsunade não dava a mínima para o bem-estar do Uchiha, mas ela preferia não permitir que Orochimaru possuísse o Sharingan. O homem tinha ordens de matar Sasuke, se necessário. Assim que percebeu que ninguém o avistaria, ele seguiu a trilha do inimigo em direção à base escondida. Se Sasuke estiver lá, então a missão de Jiraiya terminará mais cedo do que ele esperava. Equipe Kakashi. 2 dias depois, o time Kakashi já havia cruzado a fronteira do país do relâmpago. Dali em diante, eles estavam em território hostil. Então era obrigatório não atrair atenção até que chegassem à entrada de Komogakure. Assim que o time cruzou a fronteira, eles notaram as imensas mudanças no cenário em comparação ao País do Fogo. Em vez de quilômetros e quilômetros de florestas, eles podiam ver um caminho inteiro de montanhas cercadas por pequenos rios no horizonte. O caminho para Komogakure seria mais difícil agora, considerando que para cruzar o campo eles tinham que usar chakra para pular entre as montanhas. Sakura perguntou se não havia nenhuma rota civil em direção à vila, antes de Yamato explicar que a única era fortemente patrulhada por Kumo. De qualquer forma, eles nos avistarão assim que usarmos chakra para pular entre essas montanhas. Desde o fim da guerra, Komogakure optou por aumentar sua capacidade ninja, focando mais em aumentar as patrulhas ao redor do país. Em algum momento, seremos vistos por eles de qualquer maneira. Vamos lá. Kakashi explicou, ganhando um aceno de sua equipe enquanto saltavam em direção à montanha próxima. Durante a viagem, Naruto e Sakura observaram que as nuvens escondiam o topo das montanhas, o que era bem interessante porque eles não estavam viajando acima das nuvens reais acima. O que ninguém sabia, ou talvez apenas os Chunins, era que as nuvens serviam para esconder os selos especiais de detecção que permitiam a Kumo avistar invasores. Assim que o primeiro shinobi de Konoha pousou na primeira montanha, o selo foi ativado, alertando Kumo. O único olho visível de Kakashi indicava que ele já sabia disso. Ele estimou que seriam abordados por uma equipe de Kumo em no máximo 2 horas. Depois de passar por cerca de 20 milhas de montanhas, os sentidos de perigo de todos formigaram. Naruto foi quem agiu primeiro, moldando seu chakra por meio de selos de mão. Os outros, vendo isso, confiaram suas vidas nele, reunindo-se mais perto de sua localização. Imediatamente, uma chuva de shurikens atacou o grupo de Konoha. Naruto já estava em posição, antes mesmo dos projéteis aparecerem. Ninguém esperava tamanha hostilidade de Komogakure, mas vendo que eles apenas invadiram sem autorização, acabaram justificando tal ação.
Fulton Shoueki no Jutsu Liberação de Vento, técnica de barreira de vento. O loiro focou a barreira de vento para proteger todos os 4. O pequeno tufão projetado ao redor deles conseguiu bloquear as shurikens, assim que o time pousou em uma das montanhas à direita. O time de Como pousou na montanha do lado oposto, enquanto ambos os times se encaravam. Demorou alguns minutos, antes de Kakashi limpar a garganta e dar um passo à frente, como se estivesse mostrando que ele era o líder do time. Imediatamente uma Kunoichi loira muito linda, com seios tão grandes quanto os de Tsunade, deu um passo à frente também. Como Shinobi, estamos aqui sob ordens do nosso Hokage para falar com seu Raikage. É de grande importância que entreguemos uma mensagem a ele. Samui apenas cruzou os braços abaixo do peito. Sharingan no Kakashi. Como seu Hokage deveria saber, é costume notificar Raikage-sama antes de invadir nosso território. De qualquer forma, devemos interpretar essa falta de atenção como um ato de hostilidade e responder como tal. A voz da mulher era bastante fria, mostrando que ela tinha experiência e habilidade para apoiar qualquer tipo de ameaça. Além disso, o fato de que ela conhecia Kakashi mostrou que ela não tinha nada contra enfrentá-lo em batalha se necessário. O Jounin Espantalho não era de forma alguma um amador em diplomacia e respondeu como tal. Konoha e Komogakure são neutras entre si. Como tal, não há obrigação de aviso prévio do Hokage. A mensagem é de grande importância e preocupa muito Komogakure. Além disso, pela forma como seu time nos cumprimentou, pode ser considerado um ato de hostilidade da nossa parte também. Pelo que me lembro corretamente, permitimos clemência a Kumo por cruzar nossa fronteira sem permissão. Você está dizendo agora que a mesma cortesia não se aplica a Komogakure? A mulher bufou com a resposta, mas o homem estava certo. Aqui ela esperava pelo menos ganhar um ataque verbal contra o famoso Sharingan no Kakashi. Além disso, olhando para o time oposto, ela sabia que as chances de Como vencer eram bem baixas. Eles tinham 2 Jounins, enquanto ela era a única Jounin de seu time. Além disso, ela ficou bastante desconfortável ao olhar para o Chunin loiro de Konoha. Algo sobre seu chakra que parecia familiar e que a preocupava muito. Muito bem, vou permitir que seu time vá ver o Raikage, mas com a condição de que o escoltemos até a vila. Além disso, eu aconselho a não tentar nada. Assim que chegarmos, um time da Anbu nos acompanhará também. Toda a população Shinobi de Como poderia segui-los, tanto quanto Kakashi se importava. Sua missão era apenas capturar o interesse do Raikage em relação a Akatsuki e nada mais. Sua missão não exigia que o Raikage realmente agisse de acordo com suas informações, mas apenas que ele realmente ouvisse e aceitasse o pergaminho contendo as informações. Nós aceitamos. Assim que Kakashi falou, o time de Como começou a se mover mais uma vez em direção à vila, seguido pelo time Kakashi. Em pouco tempo, as nuvens ficaram mais espessas, criando um ambiente semelhante a Kirigakure, exceto que não era exatamente uma névoa pesada. Por causa disso, ficou muito mais difícil manobrar pelas montanhas. Um dos aspectos de ser uma vila escondida é que ela deve ser construída em um lugar que possa literalmente esconder a vila, para que os inimigos não a localizem facilmente. Suna tinha o deserto e as tempestades do deserto. Konoha era cercada por florestas, então era fácil para o inimigo se perder ou até mesmo alertar a patrulha da Anbu antes que ele ou ela alcançasse as muralhas. Kirigakure era cercada por uma névoa pesada que apenas aqueles que conheciam o caminho conseguiam encontrar Kirigakure. Para entrar em Iwagakure, era preciso passar por diferentes cavernas para encontrar o caminho certo. Komogakure não era diferente, pois as nuvens tornavam quase impossível até mesmo avistar a vila no horizonte. Como Kirigakure, é preciso saber o caminho certo, ou então se perderiam facilmente. No entanto, a equipe de Konoha se concentrou em uma formação simples que permitisse que todos seguissem o caminho certo. Com Kakashi primeiro e Yamato por último, ele podia ver se Naruto ou Sakura se afastariam do curso certo. A viagem inteira levou mais ou menos 6 horas, antes que a vila escondida finalmente aparecesse. O cenário não mudou muito da paisagem do país. Várias montanhas cercadas por rio. A Torre Raikage podia ser vista na montanha mais alta e o resto da vila estava espalhado ao redor da Torre Kage, nas montanhas mais baixas. Como Jounin de Como prometeu, assim que eles passaram pela entrada da vila, um esquadrão de Anbu da vila apareceu ao lado de Samui, antes que ambas as equipes escoltassem a equipe de Konoha. Eles caminharam por um caminho que ia da entrada da vila diretamente para a Torre do Raikage. Em vez de pular montanhas como antes, eles escolheram caminhar calmamente em direção à torre. Como todos esperavam, cada cidadão da vila, seja civil ou shinobi, parou o que estava fazendo e olhou para os shinobis de Konoha. Não era todo dia que uma coisa dessas acontecia e alguns se perguntavam o que Konoha fez para merecer um tratamento tão hostil. Apenas os shinobis sabiam que esse era um procedimento básico declarado pelo Yondaime Raikage. Não servia apenas para impedir que qualquer inimigo retaliasse, mas também para mostrar aos estrangeiros a força de Komogakure. Um terceiro propósito era assustar o inimigo, mas nenhum dos membros de Konoha mostrou qualquer sinal de ser afetado por tal demonstração de hostilidade. Claro, com 2 Jounins e Akyu Jinchuriki, não seria uma boa ideia irritá-los. Demorou pouco mais de 10 minutos para que a entrada da Torre Raikage fosse visível. O líder do esquadrão Anbu, então, virou-se para Samui e disse a ela que seu esquadrão acompanharia o time de Konoha de agora em diante. A mulher assentiu, antes que sua equipe desaparecesse com um Shunshin relâmpago. Ele então se virou para Kakashi. Ataque Kakashi. Espero que você trate Raikage-sama com o respeito que ele merece. Se alguém do seu time ousar fazer algo, seremos forçados a agir. O membro da Anbu até levantou a intenção de matar para passar seu ponto. Foi inútil, no entanto, pois Kakashi apenas focou no seu também. Ameaças diretas ao meu time serão recebidas com o mesmo nível de hostilidade, Anbu-san. Eu obedecerei às suas regras, sem problemas. Suas ameaças são desnecessárias. O homem assentiu e cessou sua intenção antes de entrar na torre. O time de Konoha logo seguiu.
Sakura estava começando a se encolher sob a pressão, mas conseguiu manter a compostura por tempo suficiente para não mostrar que estava intimidada por tal nível de agressividade. Como uma médica Nino, ela não estava acostumada a enfrentar inimigos tentando matá-la. A Hokage usou sua intenção de matar ocasionalmente, mas Sakura, de alguma forma, sabia que a mulher não acabaria com ela. Contra Sasori era diferente, porque o homem estava se concentrando em matar a anciã Chiyo, não ela. Uma vez lá dentro, a equipe ficou surpresa ao ver que dentro da Torre Kage, havia um enorme dojo onde muitos ninjas eram encontrados treinando seu taijutsu. A Anbu viu a curiosidade deles e decidiu esclarecer Konoha um pouco. Raikage-sama criou este dojo para treinar nossos ninjas mais talentosos. Raikage-sama acredita que qualquer shinobi é forte dado o treinamento apropriado. Portanto, ele estabeleceu uma lista de objetivos para cada ninja sob seus cuidados. Aqueles que se elevam acima disso, ganham acesso a este dojo especial e acesso a técnicas de alto nível. Kakashi e Yamato assentiram, enquanto olhavam para alguns dos ninjas em treinamento passando por alguns katas de taijutsu. Naruto avistou 2 chunins do seu tamanho e provavelmente da sua idade, lutando um contra o outro. Ele sorriu ao ver os movimentos bem coordenados. Ele se lembrou de quanto tempo levou para aperfeiçoar seu taijutsu e aplaudiu a mentalidade de como uma parte dele desejava testar sua habilidade contra um desses caras. Ele viu que a área não era reservada apenas para taijutsu, mas também para ninjutsu e kenjutsu. Ele soube por Yugao que Komogakure conseguiu treinar alguns bons usuários de kenjutsu alguns anos atrás. Talvez tenha começado quando Yondame Raikage começou a comandar a vila. Ele ficou surpreso com algumas técnicas elementais que os ninjas praticavam. Algumas ele reconheceu, mas outras não. Seus olhos pousaram em uma kunoichi morena que estava realizando uma longa sequência de selos de mão e na frente dela estava um boneco de madeira. Futon Tsuingufu Kansei Liberação de Vento, técnica da armadilha do tornado duplo. Instantaneamente, de ambos os lados do boneco, 2 tornados apareceram, antes que o boneco fosse massacrado sob a pressão. Naruto sorriu e começou a tomar notas da técnica, esperando incorporá-la ao seu arsenal também. Olhando brevemente, ele conseguiu ver que era uma técnica de curto alcance e a sequência de selos não era tão diferente de algumas de suas técnicas. Ele voltou sua atenção para a frente, para que nenhum dos Anbu soubesse que ele estava espionando as técnicas de como. Ele bufou, no entanto, vendo que eles foram os que trouxeram o time aqui. Além disso, ninguém esperaria que alguém simplesmente dominasse uma técnica apenas olhando para ela. Isso não significava que Naruto não pudesse tomar notas e praticar depois, certo? Logo, eles alcançaram as escadas que levariam direto ao escritório do Raikage. Subir demorou um pouco e o time de Konoha se perguntou por trás da necessidade de um lance de escadas tão longo. Demorou quase 10 minutos antes que a porta do escritório ficasse visível. A Anbu então virou-se para Kakashi e o lembrou de mostrar seu respeito ao Raikage. O esquadrão logo desapareceu, mas Kakashi e Yamato sabiam que eles apenas entraram no escritório e se esconderam nas sombras, assim como a Anbu de Konoha fez. Quando a porta se abriu, a equipe de Konoha levou um momento para ver o escritório do Raikage e não parecia muito diferente do Hokage. A sala era um pouco mais espaçosa e alguns sofás podiam ser vistos ao lado de algumas prateleiras no canto esquerdo. A mesa do Kage, como Konoha, estava localizada perto da janela dos fundos. Todos eles presumiram que todo Kage gostava de se levantar e olhar para sua vila do escritório. Agora, o que era realmente chocante era ver um homem com vestes brancas e o chapéu de Kage característico na frente deles e ele estava fazendo um treino de bíceps com pesos que, provavelmente seriam equivalentes aos de um ser humano normal em cada lado da barra de ferro. Então, foi bem surpreendente quando descobri esta manhã que um time de Konoha tentou chegar à nossa vila sem meu consentimento. Seu rosto estava sombreado por causa da falta de luz na sala, mas quando apareceu, o time de Konoha teve uma visão melhor de sua aparência, cabelos brancos e um bigode fino. O homem mostrava muitos dentes, Naruto refletiu. O Raikage costumava gritar muito em vez de falar, então não era surpreendente que ele rosnasse para o inimigo. Ele tinha o corpo para carregar qualquer tipo de ameaça, sem mencionar que o homem era um shinobi de nível Kage. Sua proficiência com jutsu de relâmpago foi o que o colocou atrás desta mesa. O Raikage precisou de menos de 5 segundos para estudar o time trazido diante dele, antes de pousar seus olhos na ameaça mais imediata do grupo, Kakashi. Então ataque Kakashi e me diga, o que o Hokage estava pensando ao enviar alguém como você para minha amada Komogakure? Kakashi deu um passo à frente e se curvou em respeito ao homem, antes de olhar o Kage diretamente nos olhos, o que lhe rendeu ainda mais respeito do Kage. O Raikage respeitava a força, afinal. Saudações Raikage-sama, antes de tudo, gostaria de estender a gratidão de Konoha por você ter liberado sua agenda ocupada para nos atender. E por favor, tenha em mente que o motivo de estarmos aqui é de grande importância. Dado o fato de que Akatsuki, vou interrompê-lo agora mesmo, Sharingan no Kakashi, e perguntar se isso está relacionado à minha rejeição à carta do Kazekage sobre uma organização sem nome composta de ninjas de nível S, que segundo ele, está atrás das bestas com cauda. O sorriso no rosto do homem indicava que ele não precisava de muita resposta e deve ter tratado a carta de Gaara com o mesmo sorriso no rosto. Houve um tempo em que Konogakure era considerada a mais forte das 5 grandes vilas ocultas. Eu passei a respeitar um grande número de shinobis de Konoha. O Shodaime e seu irmão Nidaime Hiruzen, aquele velho macaco, que era um grande amigo meu e possivelmente o shinobi mais forte de seu tempo. O Yondaime Hokage era invicto e até mesmo o White Fang de seu pai Konoha.
Agora, ver uma vila dessa se encolhendo por causa de uma organização composta de Ukinobi Shinobi, mesmo que houvesse rumores de que eram ninjas de classificação S, é bastante lamentável. Vou dar a Konoha a mesma resposta que dei a Suna. O comentário até mesmo levantou alguns bufos da secretária do homem e até mesmo de alguns da equipe oculta da Anbu, mas ninguém da equipe de Konoha se divertiu. Na verdade, Naruto estava lívido, mas conseguiu se controlar na frente do Raikage. No entanto, o homem não era Kage à toa e olhou para ele no mesmo instante. Você ainda tem aqui o Jinchuriki ali e ainda está se encolhendo. Assim que o comentário chegou aos ouvidos de todos, Sakura foi quem olhou para Naruto com preocupação. Flashback início. Depois de um dia de viagem, o time Kakashi decidiu parar por 20 minutos. Naruto aproveitou a oportunidade e chamou Sakura para conversar com ele a sós por um tempo. Kakashi e Yamato já sabiam que isso aconteceria em algum momento e era melhor que ele fizesse isso agora, porque certamente o Raikage faria se ele não fizesse. E o impacto seria bem grande no nível de confiança entre eles. A lei estimava que somente Naruto poderia dizer a verdade sobre sua condição e tal. Ele teria que contar não somente a Sakura, mas a todos que ele sentisse que precisavam saber. Naruto e Sakura caminharam por um tempo, antes de chegarem a um pequeno lago cercado por árvores grossas. O que é que você quer me dizer, Naruto? O olhar em seus olhos mostrou a ela que qualquer que fosse o tópico, era bem sério. O loiro, por sua vez, não queria contar a ela agora. Mas pelo bem da missão e pela confiança dela em tempos futuros, ele tinha que contar. Sakura, eu estava realmente planejando te contar isso mais tarde, mas vendo que essa missão envolve, acredito que você tem o direito de ouvir de mim antes de ouvir de outra pessoa, pior ainda, alguém que você não conhece. A mulher assentiu e, surpreendentemente, não disse uma palavra em resposta. Ela nunca viu tanta seriedade em seu olhar e isso a assustou muito. Desde que se conheceram na academia, o loiro sempre foi esse idiota feliz e despreocupado que sorria todos os dias sem motivo algum. Eles cresceram e ainda assim o loiro sorria para ela. Somente quando ele voltou de sua viagem ele mudou e não foi sutil como ela pensou que seria. Naruto tomou o silêncio dela como autorização para explicar. Nossa missão é informar o Raikage sobre a organização Akatsuki para que ele possa proteger melhor os Jinchuriki sob seus cuidados, o gato demônio de 2 caudas e o boi de 8 caudas. Há uma razão especial, no entanto, pela qual o Hokage escolheu nossa equipe para atuar como mensageiro do Raikage. Assim como Gaara, eu também sou um Jinchuriki. Assim que as palavras saíram de sua boca, Sakura regalou os olhos lentamente enquanto sua boca se abria em choque. Instantaneamente, suas memórias começaram a mostrar imagens de suas interações juntos. A luta no País das Ondas, os exames Chunin, quando Naruto usou um misterioso chakra vermelho e lutou contra um homem que Sasuke não tinha esperança de derrotar, usando suas próprias mãos. Ela também se lembrou de que quando seu time vagava por Konoha, os aldeões olhavam para o loiro com ódio. Naquela época, ela não pensava em nada sobre isso, mas agora tudo estava explicado. Ela então vasculhou seu cérebro para se lembrar de qualquer evento em Konoha sobre uma besta com cauda. Não levou mais do que 10 segundos antes que ela olhasse para Naruto. Você é a Kyuubi Jinchuriki? Naruto conseguiu captar o tom chocado dela e só conseguiu assentir enquanto sua mente tirava suas próprias conclusões. Mas, por que você não me contou antes? Porque todo mundo diz que a besta foi morta pelo Yondaime Hokage há 16 anos. Naruto suspirou e olhou nos olhos dela por um momento. Ele não se importava tanto se a mulher o odiaria como alguns na vila ainda o fazem. Ainda assim, uma parte dele imaginou que explicar a ela de uma forma que não tiraria o relacionamento deles como companheiros de equipe, pelo menos. Ele entrou no modo professor, lembrando-se da explicação dada a ele pelo Sandaime Hokage há muito tempo. A Kyuubi no Yoko era uma criatura feita inteiramente de energia. Não tinha forma física. Assim, a única maneira de lidar com a criatura era selá-la em algum lugar. Um objeto não seria capaz de conter um chakra tão forte e certamente nenhum pergaminho seria capaz de, apesar do choque, ela ouviu cada palavra. Portanto, a única opção que o Yondaime Hokage tinha era selar a besta em um ser humano. Um adulto, com suas bobinas de chakra já desenvolvidas, não seria capaz de sustentar o poder tão bem, então isso deixou um recém-nascido para o sacrifício. Acontece que eu fui o único nascido naquele dia. Assim, com o coração pesado como Sandaime Hokage explicou, ele selou a Kyuubi no Yoko em mim e se sacrificou para o procedimento. O que você pode estar se perguntando agora é por que a verdade real não foi revelada à população, certo? O Sandaime Hokage achou melhor na época criar uma meia-verdade para ser ensinada na academia e proibir qualquer um de contar à nossa geração o que realmente aconteceu. Eu sou o único que foi capaz de dizer a verdade. Naruto não conseguiu terminar a explicação antes que Sakura o esbofeteasse em indignação. O loiro levou o golpe sem nem levantar o braço para pará-lo. Ele apenas olhou para ela então. Ele estava prestes a virar as costas para ela, imaginando que, como os outros, ela o odiaria quando gritasse com ele mais uma vez. Por que você não me contou, seu idiota? Nós deveríamos ser companheiros de equipe. Eu não me importo se você é um maldito Jinchuriki, o que me importa é você, Baka. Apesar do tapa verbal, Naruto sorriu para a resposta típica dela. Não é exatamente algo sobre o qual você fala tão facilmente, é? O que você propôs que eu fizesse? Convidei você para um ramen e no caminho, disse. Ei, Sakura. Adivinha, a Kyuubi não está morta e está vivendo dentro de mim agora. Seu rosto mostrou mais indignação, mas pelo menos o tom não era mais tão sério. Depois que Naruto explicou, Sakura o bombardeou com perguntas que ele respondeu sem esconder informações. Era necessário para o bem da missão. Flashback fim. Kakashi pigarreou e decidiu usar algumas armas pesadas para convencer o homem.
Raikage-sama, confio que a carta enviada pelo Kazekage não lhe disse alguns dos nomes deles, estou certo? Kakashi não teve que esperar pela resposta do homem, antes de começar com a pequena, mas muito poderosa lista de nomes. O primeiro membro que Konoha soube que pertencia à organização era ninguém menos que Uchiha Itachi, que sozinho matou todo o seu clã em uma noite. O próximo na lista é o Shigaki Kizami, ex-membro dos 7 espadachins da Névoa Oculta, responsável por assassinar um grande número de nobres do País das Águas. Os 2 primeiros nomes já conseguem derrubar o sorriso do Raikage enquanto ele ouvia Kakashi. Recentemente, Suna foi atacada por 2 novos membros. Um é chamado Deidara da Rocha Oculta e Akazuna no Sazori. Todos os 4 são ninjas desaparecidos de classificação S. Esses eram os nomes que já conhecíamos e há mais 5 membros cujas identidades permanecem um mistério até agora. No entanto, é seguro dizer que eles são pelo menos tão poderosos quanto os primeiros, se não mais. Com todo o respeito, Raikage-sama, mesmo que você não tenha nos mostrado nenhum, o poder desta organização é o suficiente para preocupar qualquer líder que se importe com seu shinobi. Eu confio que um dos Jinchurikis é seu irmão, certo? Agora, o que você faria se ele fosse capturado por eles? O silêncio repentino que atingiu a sala foi bastante ensurdecedor, mas Kakashi ainda não havia terminado. Sua missão não envolvia apenas avisar o Raikage, mas fazê-lo aceitar as informações de Konoha sobre Akatsuki. A informação sobre a morte de Sazori estava dentro do pergaminho, então o Jounin espantalho não sentiu necessidade de contar ao Raikage. Agora, Raikage-sama, eu tenho aqui informações muito detalhadas sobre as habilidades conhecidas dos membros e também a história. Informações que, se levadas em consideração, poderiam salvar seu irmão e o Jinchuriki de 2 caudas Niijutsu. O Raikage olhou para o pergaminho na mão de Kakashi e quase inconscientemente estendeu a mão para ele. O orgulho do homem era tão grande quanto seus músculos e sua confiança no shinobi de como não tinha precedentes. No entanto, depois de ouvir esses nomes, o homem duvidou se conseguiria derrotar um deles, muito menos 2. De repente, seus olhos recuperaram a explosão de fogo usual, antes de olhar para Kakashi. Você trouxe uma informação nova que eu não sabia, Kakashi. No entanto, para que eu aceite seu pergaminho, há uma condição. Kakashi manteve a compostura, mas por dentro ele estava xingando o homem na frente dele. Ele sabia qual seria a condição, pois conhecia o caráter do Raikage. Se seu Jinchuriki vencer uma batalha contra meu irmão, então eu aceitarei o pergaminho. Kakashi não sabia como responder, mas quando olhou para o rosto de Naruto e viu um sorriso agradável, ele suspirou consternado. Tenho certeza de que esse garoto será a minha morte mais cedo do que eu esperava. Condição aceita Raikage-sama. Capítulo 15 Batalha dos Titãs. Assim que Kakashi aceitou o duelo, o Raikage sorriu e chamou um de seus Zambus para vir à frente. Era o mesmo shinobi que escoltou o time de Kakashi em direção ao escritório do Raikage quando ele apareceu de uma pequena corrente de relâmpago e se ajoelhou na frente de seu mestre. O que posso fazer por você, Raikage-sama? Vá ligar para meu irmão e diga para ele me encontrar em 2 horas no Ateshinai no Tanima, Vale Sem Fim. Esse lugar será perfeito para uma batalha entre Jinchurikis. Por favor, conte a ele tudo o que foi discutido aqui. O Ambu, se possível, ajoelhou-se um pouco mais, antes de desaparecer assim que o Raikage começou a se dirigir ao time de Konoha. Este lugar que escolhi para a batalha é bem apropriado, por causa da falta de possíveis acidentes acontecendo por causa da luta. Se você, garoto, for parecido com meu irmão, então as chances são de que se a batalha acontecesse perto da vila, eu teria que gastar bastante dinheiro e recursos, reconstruindo esta vila. Este lugar que escolhi é um campo limpo cheio de pequenas montanhas, perfeito para uma batalha da magnitude que estou esperando. Kakashi assentiu, pois de alguma forma sabia que eles deveriam estar seguindo o próprio Raikage em direção ao local, por isso ele não perguntou nada. O homem enorme se levantou da mesa e caminhou em direção à porta, sendo seguido por 2 novos Zambus que apareceram do nada. O time Kakashi seguiu o exemplo enquanto Naruto e Kakashi começaram uma discussão um com o outro. Kakashi não sabia quase nada sobre o irmão do Raikage, por isso ele não podia ajudar Naruto em termos de nenhuma informação anterior. Ele sabia, no entanto, que o homem era um Jounin experiente de Komogakure e muito possivelmente tinha tanta experiência quanto o próprio Kakashi em termos de habilidade shinobi. Ele debateu consigo mesmo se deixar Naruto lutar contra o Jinchuriki de 8 caudas era uma boa ideia. Ele se perguntou se talvez ele seria um lutador mais adequado para representar Konoha, mais especificamente a força da vila, o que convenceria o Raikage a aceitar as informações sobre Akatsuki. Outra coisa que funcionou contra ele no momento foi sua falta de informação sobre as habilidades atuais de Naruto, algo que ele detestava agora mais do que nunca. O loiro acabou se revelando tão misterioso quanto seu próprio sensei e Kakashi nunca pensou que ele se sentiria assim. Pelo que ele sabia até agora, Naruto tinha maestria em ninjutsu de água e vento, assim como uma boa proficiência em bojutsu. Ele podia usar até 2 caudas do chakra da Kyuubi sem perder o foco, mas fora isso, nada mais. E ele de alguma forma sabia que Naruto mal arranhava a superfície do que ele podia fazer. Pelo menos era isso que ele presumia, já que Naruto foi treinado por um Sannin. O que você está pensando, Naruto? Outra coisa que ele detestava naquele momento era não conseguir ler a mente de Naruto como costumava fazer no passado. Estou tentando prever as habilidades do Jinchuriki de 8 caudas. Aposto que ele provavelmente tem maestria em Ninjutsu Raikton, sendo um shinobi de Kumo. Se isso for verdade, então meu Fulton terá vantagem. Eu sei que ele tem sua idade, Kakashi-sensei, então ele deve ter o dobro da minha experiência. Sem mencionar que, como eu, chakra não será um problema para ele, o que significa que essa luta pode levar um bom tempo para terminar.
Qualquer coisa além disso seria especulação, e isso não é aconselhável, vendo quem estou enfrentando. Quem disse que não vou lutar contra o demônio, no controle de seu corpo? Além disso, se ele talvez tivesse mais controle sobre seu demônio do que eu, teremos que ver o homem primeiro, antes de tirar mais conclusões. Kakashi ouviu o loiro o tempo todo sem nem mesmo corrigir sua análise. Seu único olho visível parecia indiferente à situação, mas por dentro, ele pegou tudo que o loiro disse e achou que estava correto. Quando se tratava de Jinchurikis, ele imaginou que Naruto tinha mais experiência, já que ele lutou contra Gaara 4 anos atrás. De repente, ele se sentiu mais confiante nas chances de seu aluno vencer. O resto do time permaneceu em silêncio, no entanto, enquanto seguiam o Raikage pelas ruas lotadas de Komogakure. Logo, eles teriam que viajar pelas montanhas, pois a luta ocorreria longe da vila. Sakura olhou para seu companheiro de equipe com olhos preocupados enquanto ponderava sobre o que sabia sobre os ninjas de Komogakure. A vila em si não foi discutida com a Lady Hokage. Na verdade, ela se lembrava de ouvir o nome da vila apenas 2 vezes, a primeira sendo a tentativa inicial de Kumo de reunir o Byakugan sequestrando Hinata há muito tempo. A outra aconteceu quando o Nukenin de Komo foi pego invadindo as paredes de Konoha uma vez. Além dessas 2 vezes, ela não sabia muito sobre a vila escondida. De repente, ela se sentiu inútil por não poder ajudar seu companheiro de equipe. Ela se acomodou, então, em ouvir a conversa entre Naruto e Kakashi. Naruto, mesmo que essa batalha represente uma exibição das habilidades de Konoha, não se esqueça de que seu objetivo é derrotar seu oponente. Portanto, não mostre suas técnicas antes do tempo e tente avaliar suas habilidades antes de elaborar um plano de batalha. Confio que Jiraiya lhe ensinou bem, estudando seu oponente. Kakashi concluiu que o loiro estava tão pronto quanto jamais estaria contra os Jinchuriki de 8 caudas de Komo. Ele só esperava que Naruto soubesse algumas informações antes de agir precipitadamente. Esse era o último hábito que Kakashi acreditava ainda estar presente no caráter de Naruto. Isso o enervou um pouco quando Naruto sorriu para ele, em vez de agir insultado como antes. Você se preocupa demais, Kakashi-sensei. Ainda temos que chegar ao local e ver meu oponente. Podemos reunir muitas informações antes mesmo da luta começar. Ero Sensei me ensinou muito sobre estudar o adversário. O Jounin de cabelos prateados assentiu quando o Raikage parou na frente deles. Deste ponto em diante, viajaremos pelas montanhas. O vale fica a 10 milhas de nossa posição. A viagem inteira não levou mais do que meia hora, antes que a equipe entrasse no lugar conhecido como Vale Infinito, de acordo com o Raikage. Seu nome certamente deu crédito ao local. Era um campo plano cercado por montanhas e por causa do horizonte ninguém conseguia ver o fim do vale. De fato, seria um campo de batalha perfeito para 2 shinobi desperdiçarem sua capacidade de chakra sem fim. Claramente, o Raikage não queria ver nenhum dos Jinchurikis preocupados em destruir nada. Enquanto corriam pela clareira, uma grande rocha começou a aparecer no meio do campo. Quando o grupo chegou à rocha, eles puderam avistar o que pareciam ser 2 seres humanos em pé no topo dela. Um deles foi o Anbu que saiu do escritório do Raikage. O outro, que todos presumiram ser o Jinchuriki de 8 caudas, era uma visão bem interessante. Tanto sua pele quanto a cor do cabelo eram semelhantes às do Raikage, provando seu relacionamento como irmãos. O homem conhecido como Kirabi usava calças cargo escuras e um colete Jounin como branco e botas brancas. O que mais chamou a atenção de Naruto foram as 7 bainhas começando em suas costas e terminando na cintura de Kirabi. Naruto sabia que era comum os ninjas lutarem com 2 espadas ao mesmo tempo, mas ele nunca soube que as pessoas poderiam usar 7 espadas ao mesmo tempo. Ele sabia que, se necessário, ele precisaria encontrar uma maneira de se livrar das espadas. Não é como se ele pudesse posicionar todas as 8 espadas sem perder tempo e Naruto teria que capitalizar isso. Quando todos pousaram no topo da rocha, Kirabi olhou para Naruto e imediatamente começou algum tipo de dança, movendo os braços de uma maneira estranha, enquanto cumprimentava Naruto novamente de uma maneira estranha. Heiho, Novio. Depois ele mostrou seu punho para Naruto, que por sua vez olhou para o homem como se ele fosse louco. Ele realmente não conhecia os maneirismos do homem, mas pelo menos ele fez o que Kirabi queria e o cumprimentou com seu punho também. Kirabi pareceu gostar disso se o largo sorriso em seu rosto fosse alguma indicação. Naruto podia sentir a aura reconfortante que exalava deste homem e ele não pôde deixar de sorrir para ele em troca. Era uma visão bastante incomum entre inimigos passados, como Konoha, simplesmente baterem os punhos como se fossem melhores amigos um do outro. Como ambos eram Jinchurikis, todos imaginaram que um vínculo foi formado entre eles onde as palavras importavam muito pouco. Foi o mesmo quando Naruto conheceu Gaara e eles se uniram. Kirabi, o Raikage disse, interrompendo o momento de união entre talvez os Jinchurikis mais fortes existentes, de acordo com as caudas pelo menos. Como eu confio que meu Anbu explicou a você, Konogakakure veio à tona com informações sobre uma nova organização chamada Akatsuki que está atrás das bestas com cauda. Eu propus um duelo entre você e esse garoto, para que eu possa ver com meus olhos a força de Konoha. Eu confio que você carregará a força de Kumo e mostrará a esse pirralho como um verdadeiro Jinchuriki luta. O golpe era, é claro, para afetar Naruto, desestabilizando-o antes da luta. Mas o loiro apenas sorriu e mais uma vez estendeu seu punho para Kirabi. Vamos ter uma boa partida, Kirabi-san. Que vença o melhor Jinchuriki. Kirabi sorriu mais uma vez para o loiro e encontrou seu punho com um sorriso no rosto. Kakashi ficou em silêncio o tempo todo, mas ele estava sorrindo para seu aluno por trás da máscara. Ele podia ver as 2 bestas com cauda olhando uma para a outra por trás de seus respectivos hospedeiros. Ele não sabia quase nada sobre o Ashibi, mas ele imaginou que ele deveria ter a mesma habilidade que a Kyuubi, pelo menos no que diz respeito ao hospedeiro, vastas quantidades de chakra. Ele também viu as espadas e ficou surpreso por poder controlar 8 ao mesmo tempo. Seria um show e tanto, ele pensou.
Ambos os Jinchurikis pularam da rocha em direção ao campo plano abaixo enquanto se encaravam por algum tempo. De repente, para grande consternação do Raikage, seu irmão começou a dançar ao redor, enquanto batia. Eu tenho poder de sobra e meu apelo está brilhando. 8 caudas na ponte. Kirabi, sou eu. Sim. Foi a última palavra que saiu de sua boca, antes que ele desaparecesse em direção a Naruto com velocidades que ultrapassavam em muito as do Chunin. Assim que ele estava ao alcance do loiro para atacar, porém, algo desacelerou, permitindo que Naruto visse os movimentos e bloqueasse o ataque de acordo. O loiro seguiu com uma sequência de seus próprios socos, mas Kirabi os bloqueou sem muita dificuldade. Kirabi bloqueou os 2 socos de Naruto, antes de segurar um de seus pulsos e usar o outro braço para socar Naruto no rosto. No último momento, porém, o loiro usou um rápido Kawarimi com uma pedra próxima e apareceu atrás de Kirabi, tentando mirar um chute direto na cabeça de seu oponente. Kirabi mal conseguiu bloquear o chute, um pouco desorientado por causa da fumaça gerada pela técnica de substituição. Naruto, no entanto, conseguiu segurar o homem no lugar enquanto fazia um único Kaji Bunshin que apareceu atrás de Kirabi e conseguiu acertar um forte soco induzido por chakra em seu estômago. Os pés de Kirabi foram arrastados por uma distância considerável, permitindo espaço para Naruto fazer um ataque próprio. Rapidamente liberando 4 shurikens de seu colete, ele as jogou em Kirabi, antes de fazer uma breve sequência de selos de mão. Fulton repuxou liberação de vento, técnica da palma do vento galé. As shurikens dobraram de velocidade, forçando Kirabi a usar chakra através de suas pernas para evitá-las. Por causa da proximidade, ele conseguiu desviar de 3 com as 4 causando um corte considerável em seu braço direito. Mostrando que não estava perturbado pelo ferimento, Kirabi atacou mais uma vez, desta vez, agarrando uma kunai e carregando-a com chakra de relâmpago, para a surpresa de Kakashi, visto que o nível de manipulação de relâmpagos necessário para tal ataque seria tremendo. Ele duvidava que pudesse realizar algo assim. Justo quando Kirabi estava com distância de ataque mais uma vez, a mesma força propulsora o desacelerou, permitindo que Naruto se esquivasse de seus movimentos, tempo suficiente para manipular o ar ao seu redor e formar uma pequena barreira de vento. Eventualmente, ele bombeou um pouco mais de chakra no ar, aumentando ainda mais a velocidade da natureza. A essa altura, Kirabi foi capturado pelo vento e não pôde fazer nada enquanto Naruto terminava uma nova sequência de selos de mão. Fulton Suraizu no Tatsumaki liberação de vento, técnica do tornado cortante. Era uma técnica de assassinato e uma das mais mortais em seu arsenal, mas ele logo soube que o homem não se intimidaria com um ato tão aberto de hostilidade. Os troncos cortados na frente dele mostraram que Kirabi estava apenas brincando com ele. Com certeza, seu oponente apareceu alguns metros atrás de sua posição anterior com um sorriso no rosto, enquanto cruzava os braços. O sorriso em seu rosto mostrou que ele estava se divertindo. Por dentro, ele pelo menos sabia que a principal habilidade de Kyuubi Jinchuriki era com técnicas de vento. Kirabi admitiu que não tinha muita experiência contra usuários de vento, pois era um usuário de relâmpago. Ninjutsu não seria sua escolha de ação, então. O ferimento causado pela técnica repuxou já estava curado pelo Ashibi enquanto Kirabi ponderava sobre o que fazer contra o Jinchuriki. Ele ainda estava incomodado por essa força invisível que parecia retardá-lo por tempo suficiente, o que permitiu que Naruto seguisse seus movimentos. De volta ao público, o Raikage viu cada movimento feito e francamente não ficou muito impressionado com as habilidades do loiro até agora. Ele bufou e se virou para Kakashi, que como sempre parecia não dar a mínima para nada. Eu diria que até agora, seu Jinchuriki não mostra muita promessa Sharingan no Kakashi. Eu esperava muito de alguém que foi treinado por você e pelo Sannin Jiraiya. Se Kakashi ficou surpreso que o Raikage sabia disso, ele não demonstrou, mas ele tinha fé que Naruto ainda tinha muito mais a mostrar. Ele sabia o que Naruto estava fazendo, pois se lembrava da época em que seu time viajou para Sunagakure antes de resgatar Gaara. Ele também sabia que o oponente de Naruto estava perplexo quanto à causa real. A questão sobre o vento é que ele é imprevisível e Kakashi não conseguiu encontrar um shinobi mais adequado para entender o verdadeiro comportamento da dita força da natureza. A luta mal começou, Raikage-sama, e Kirabi já teve que recorrer a um rápido Kawarimi para escapar do jutsu de Naruto. Da minha perspectiva, eu diria que seu irmão também não parece muito promissor. Poucos tiveram a audácia de virar o jogo contra um Kage e o homem apenas se acomodou para observar a luta sem fazer mais comentários. Naruto x Kirabi. Kirabi de repente começou a dançar mais uma vez enquanto fazia rap. Hey Ho Naino, você tem alguns movimentos legais. Agora deixe-me mostrar o que Eiichiro pode fazer. Ele gritou em vitória mais uma vez antes de atacar Naruto mais uma vez. Pegando uma grande quantidade de shurikens, ele os atacou com chakra de relâmpago e jogou todos juntos no loiro enquanto ao mesmo tempo atacava com a intenção de acertar um golpe poderoso em Naruto. Infelizmente para Naruto, ele não conseguiu desviar dos projéteis que se aproximavam, enquanto ao mesmo tempo seguia os movimentos de seu oponente. Ele conseguiu desviar dos shurikens e estava prestes a levantar o braço para bloquear o soco de Kirabi. O homem sorriu enquanto socava o braço de Naruto, tirando-o do caminho, enquanto girava todo o seu corpo e acertava um chute voador feroz que atingiu Naruto direto no peito. O Kyuubi Jinchuriki foi lançado voando, enquanto Kirabi seguia para o destino do loiro. Quando Naruto foi alcançado, Kirabi tentou continuar o golpe com o uppercut de joelho, mas mais uma vez, a força estranha desacelerou seus movimentos, permitindo que o loiro parasse o joelho e se afastasse do alcance do ataque. Ele pegou seu cajado em menos de um segundo e conseguiu acertar um golpe poderoso no estômago de Kirabi, seguido por uma sequência de 2 golpes que terminou com ele usando a ponta do cajado e conectando-se com o peito superior de Kirabi, tirando um pouco de ar dele enquanto ele também era lançado voando. Imediatamente buscando uma vantagem, Naruto rapidamente pegou um pergaminho dentro de seu colete. Após abrir, ele o jogou no chão e pisou bem no símbolo kanji.
De repente, água começou a jorrar de dentro do selo, enquanto Naruto jogava seu cajado Bo para o ar, enquanto realizava alguns selos de mão. Suiton Suiryudan no Jutsu Liberação de Água, técnica de projétil do dragão de água. A água abaixo dele se transformou em uma criatura gigantesca de água enquanto avançava faminta em Kirabi. O ataque surpreendeu o Jinchuriki de 8 caudas, visto que esta região não tinha uma fonte de água próxima para um jutsu deste calibre. No entanto, ele supôs que já era brincadeira o suficiente. O Jinchuriki da Kyuubi provou que não podia ser subestimado. Se o pequeno sujeito era tão habilidoso sem seu biju, Kirabi se perguntou o que ele poderia fazer uma vez pela influência do chakra da Kyuubi. Concentrando um pouco do chakra do Ashibi, Kirabi cruzou os braços enquanto a criatura da água se aproximava de sua posição. De repente, o que pareciam ser 2 tentáculos saindo de suas costas. O par extra de membros destruiu a técnica do dragão de água, para o novo interesse de Naruto. Os tentáculos devem ser parte do Ashibi e Kirabi conseguiu usá-los. Ele se perguntou se poderia materializar as caudas da Kyuubi também. Kirabi apenas caminhou em direção a Naruto. Acho que terminamos o aquecimento, Rei Nainio. Vou brincar com você, baby. Kirabi usou sua mão direita e jogou 2 espadas para o ar, seguidas pelo resto, para posicioná-las de acordo com esse estilo. Naruto estava esperando por isso e rapidamente conseguiu uma sequência rápida de selos de mão, mais uma vez usando a técnica Repuxou. Ele conseguiu desviar sua técnica para as espadas caindo. E assim como ele esperava, com sua técnica, acabou impulsionando as espadas de seu oponente para longe do campo de batalha, deixando um Kirabi chocado com apenas 2 das 7 espadas iniciais. Naruto sorriu para seu plano e agarrou seu cajado Bo mais uma vez. Desculpe por isso, Kirabi-san, eu simplesmente não tenho habilidade para lutar contra 7 espadas ao mesmo tempo. Espero que você não se importe em lutar com 2 em vez disso. A uma grande distância, o Raikage de repente ficou irritado com as ações estúpidas de seu irmão. Ele sempre disse a ele para aprender uma nova maneira de posicionar suas espadas sem jogá-las todas para o alto daquele jeito. Estranhamente até agora, apenas a Kyuubi Jinchuriki tentou tirar vantagem da situação, mas ainda assim, de volta à luta em andamento, Kirabi sorriu e se posicionou em uma posição de batalha segurando suas 2 espadas. Naruto podia ver que as espadas estavam brilhando com energia azul, assim como a kunai. Ele fez o mesmo com seu cajado Bo, concentrando o chakra do vento através dele, endurecendo o metal para enfrentar o estilo de espada dupla de Kirabi. Ele sabia que se o homem soubesse usar 7 espadas, ele não teria muita dificuldade em usar 2. Pelo menos, os olhos de Naruto conseguiam seguir 2 espadas melhor do que 7. Antes que ele pudesse refletir muito mais, Kirabi desapareceu de sua posição, surpreendendo o loiro enquanto ele posicionava seu cajado Bo para proteger todo o seu corpo. No entanto, quando o Ashibi Jinchuriki estava a centímetros de atacar, ele parou e olhou para o loiro com estranho interesse. Naruto se perguntou o que tinha acabado de acontecer antes que o homem sorrisse. Você está usando o chakra do vento para restringir meus movimentos, não é? Kirabi perguntou, antes que os olhos de Naruto se arregalassem ao ser pego. Não durou muito, no entanto, pois ele sorriu e assentiu. Eu estava esperando te enganar um pouco mais. Acho que você não poderia ser enganado como os outros, a posição deles não era tão longe da rocha, o que permitiu que todos ouvissem a descoberta de Kirabi. O Raikage arregalou os olhos, encontrando respeito pelo Kyuubi Jinchuriki por sua habilidade com chakra do vento. Expelindo o chakra do vento por todo o corpo assim, Naruto conseguiu desacelerar o movimento do inimigo para que parecesse que a luta estava equilibrada, se seu oponente fosse mais rápido que ele. Mas se o Kyuubi Jinchuriki soubesse como fazer isso, então ele poderia facilmente usar essa habilidade para aumentar sua própria velocidade. Deve ser outra habilidade secreta que ele planeja usar contra o irmão do Raikage. Virando-se para Kakashi, ele agora sabia por que o homem depositava tanta confiança em um adolescente. Naruto pode não possuir experiência, mas ele tinha habilidades para apoiá-lo. Voltando à luta, os 2 Jinchurikis estavam sorrindo um para o outro. Você tem muita habilidade, Nine, 0. Obrigado, mas só porque você descobriu o que eu fiz, não significa que você descobriu tudo o que há para saber sobre mim. O chakra do vento é considerado o mais poderoso e imprevisível de todos os elementos por um motivo. Naruto disse, antes de atacar Kirabi usando seu cajado Bo. Ele carregou o cajado com o chakra do vento e mirou no ombro de Kirabi, para quebrar alguns ossos. O homem, no entanto, conseguiu bloquear o ataque. Ele ficou surpreso mais uma vez quando Naruto começou a se mover mais rápido de repente. Seus movimentos forçaram Kirabi a aumentar o ritmo, pois agora a batalha se transformou em uma de curta distância. Suas velocidades eram mais rápidas do que Kakashi podia ver, por isso ele usou seu olho Sharingan para seguir. Sakura estava perdida desde o início da luta e Yamato estava tendo problemas como Kakashi sem seu Sharingan. O Raikage, acostumado a velocidades semelhantes, podia acompanhar a partida. Ele sorriu, sabendo que suas suposições sobre Naruto estavam corretas. O garoto não só pode usar o chakra do vento para restringir os movimentos do oponente, mas também para aumentar sua velocidade ao diminuir a resistência do ar ao redor dele. O garoto foi bem treinado, o Raikage raciocinou. Os 2 Jinchuriki estavam um contra o outro, com movimentos precisos e rápidos. Ninguém sabia quem estava ganhando, porque para cada golpe que Naruto acertava com seu cajado Bo, Kirabi conseguia arranhar a pele de Naruto também. Logo ficou claro que se nada mudasse, então os ossos de Kirabi quebrariam sob a pressão dos poderosos golpes de vento de Naruto ou Naruto perderia mais sangue do que era seguro. Ver que ambos conseguiam falar livremente com seus bijus permitiu que eles percebessem as consequências de continuar assim. Ambos recuaram e Naruto usou a distância momentânea para fazer uma longa série de selos de mão para uma técnica muito poderosa dele. Futon Atsugai, técnica do vento, técnica de dano por pressão.
De repente, ao redor de seu corpo, uma cúpula de vento foi criada enquanto se expandia em direção a Kirabi e os outros, obliterando tudo em seu raio. A técnica chegou até a rocha, forçando as pessoas em cima dela a se espalharem para não serem pegas. Quando a técnica acabou, Naruto viu que Kirabi não estava em lugar nenhum. Seus olhos vagaram por todas as direções possíveis enquanto ele posicionava seu cajado Bo em uma posição defensiva caso Kirabi aparecesse com um ataque surpresa. Mal sabia ele, porém, que o Ashibi Jinchuriki aproveitou o campo amplo e criou uma distância muito longa, tanto para escapar da técnica de Naruto quanto para se preparar para um ninjutsu. O dito jutsu exigia uma longa série de selos de mão e alguns minutos de concentração, então Kirabi sabia que Naruto atacaria assim que sentisse o chakra. A distância serviria para lhe dar tempo para seu, ou melhor, para o último triunfo de Komogakure. Na verdade, além dele, apenas seu irmão poderia executar a técnica, já que a capacidade de chakra necessária para isso é bem grande. Kirabi estava se divertindo muito até agora e nem estava triste por não poder usar seu estilo de espada. O Jinchuriki Kyuubi era cheio de surpresas, ele raciocinou. Ele começou com a série de selos de mão, enquanto moldava uma grande quantidade de chakra. De repente, Naruto e os outros sentiram o pico repentino de chakra. Imediatamente, o loiro avançou em direção ao local onde Kirabi estava, apenas para vê-lo segurando o selo do dragão. Raiton Hairyudan no Jutsu Liberação de Relâmpago, técnica do projétil do dragão relâmpago. Seu corpo inteiro foi envolvido em eletricidade, enquanto a criatura aparecia no topo de sua cabeça. Kirabi estava aumentando o chakra necessário para a técnica. Naruto podia ver que a criatura estava crescendo em tamanho até que facilmente alcançasse 10 metros de altura. O loiro nem tentou ver o comprimento da criatura enquanto começava a fazer selos de mão. Ele duvidava que a técnica fosse suficiente para parar o ataque de Kirabi, mas era sua única escolha no momento. Ele não encontrou nada para substituí-lo, nem faria bem invocar Kaji Bunshin para ser usado como substituto. A quantidade de energia reunida pelo Ashibi Jinchuriki certamente causaria muitos danos a este campo. O mínimo que ele poderia fazer era bloquear o ataque com uma de suas técnicas e esperar pelo melhor. Assim que a criação da besta foi finalizada, Kirabi sorriu para o Kyuubi Jinchuriki e liberou sua criação. Foi nesse momento que o vento ao redor de Naruto aumentou em velocidade. Futon Kaze no Teichi Liberação de Vento, técnica de escudo de vento. Assim que o monstro relâmpago alcançou Naruto, um tornado incrível circulou ao redor dele. A criatura colidiu com a barreira de vento e uma explosão logo se seguiu, que pôde ser vista de uma longa distância. O público ficou chocado com o clarão de luz brilhante que os envolveu, antes que a terra começasse a se desintegrar na frente deles. O Raikage e o Anbu já estavam longe do pá da destruição e os outros também estariam se Sakura decidisse confiar em seus instintos e dar o fora dali. Kakashi e Yamato se moveram rapidamente para salvá-la. Yamato usou uma parede de terra simples na frente de Sakura enquanto Kakashi a agarrou e foi até o fim. A parede não foi o suficiente para parar o caminho da destruição, mas pelo menos deu tempo para salvar o Chunin. Os destroços causados pelo ataque foram o suficiente para alterar um pouco a paisagem. Kirabi sorriu ao ver o resultado de seu jutsu, antes de fazer uma dança da vitória, visto que o Kyuubi Jinchuriki não estava em lugar nenhum. Para seu desânimo momentâneo, mas também para sua felicidade, uma pilha de pedras foi empurrada para longe, revelando um Naruto bastante machucado. Suas roupas eram um trapo e um lado de seu colete estava faltando. O loiro, por sua vez, se perguntou o que teria acontecido com ele se não tivesse levantado a barreira de vento. Eu aplaudo você por escapar vivo da bomba 9, mas daqui em diante, é hora do 8. Naruto viu o homem usando o chakra do demônio, já que o manto vermelho o cercava. Ele podia ver 8 caudas atrás dele e ficou maravilhado com o homem por seu controle sobre a besta. De repente, sem aviso, o Ashibi Jinchuriki desapareceu de vista e acertou um golpe poderoso no peito de Naruto, que abriu um grande buraco em seu peito. Seus gritos ecoaram por todo o vale, o que preocupou Kakashi, Sakura e Yamato. O Raikage, no entanto, sorriu ao ver a técnica Hariato que ele inventou sendo usada por seu irmão. Com Jiraiya, o pequeno sapo parou de pular assim que viu Orochimaru e Kabuto entrando na caverna. De repente, ele abriu a boca, permitindo que o Sannin pervertido emergisse. Ele apreciou a ajuda do sapo e olhou para a caverna aparentemente vazia à sua frente. Era estranho e totalmente contra o perfil de Orochimaru. Normalmente, cada base tinha seus guardas bloqueando a entrada, mas agora ele não conseguia ver nada. Poderia facilmente ser uma armadilha, ele raciocinou. Alguém entraria na caverna, apenas para ser abatido por armadilhas escondidas ou até mesmo shinobi escondidos. Em qualquer caso, Jiraiya não precisaria se preocupar. No entanto, sua missão não envolvia ser pego. Fazendo alguns selos de mão, ele bateu a mão direita no chão, até que um buraco de tamanho considerável foi criado, permitindo que ele entrasse na base por baixo do solo. Não demorou 5 minutos para que ele encontrasse uma entrada que pudesse usar. Uma vez dentro da base, ele caminhou em direção à parede da sala vazia e olhou um pouco ao redor. Como de costume, o lugar parecia um labirinto, como Orochimaru sempre fez sua base ser. Jiraiya o detestava, mas ele tinha que admitir que o Sannin Cobra sabia o que estava fazendo. O pervertido não duvidaria que ele seria capaz de cumprir seu objetivo sem resistência. Confiando que seu caminho estava livre, ele colocou uma mão no chão, para sentir o chakra de Sasuke. Ele precisava evitar Kabuto e Orochimaru por enquanto e focar em encontrar a localização de Sasuke. Com Naruto. Logo depois, provavelmente da dor mais forte que Naruto suportou. Sua consciência foi imediatamente transferida para dentro do celo, enquanto ele olhava para a figura todo-poderosa conhecida como Kyuubi no Yoko. Ele podia ver verdadeiro descontentamento olhando para ele de trás da gaiola.
pois sabia que o orgulho da criatura era maior do que seu próprio tamanho. O golpe em seu orgulho foi provavelmente devido ao seu hospedeiro aparentemente perder uma batalha contra o Ashibi Jinchuriki. Apesar de saber que era arriscado, a luta estava indo de acordo com o plano do loiro e ele agora tinha vantagem. Eu sei que você tem um plano, pirralho. Mas se você receber mais uma surra do Ashibi, então eu vou sair dessa gaiola e te dar uma surra. A raposa admitiu que o plano era sólido e ele sabia que se Naruto conseguisse completá-lo, então o Ashibi seria derrotado. Mas isso por si só não satisfez a raposa. O garoto apenas sorriu para seu prisioneiro e assentiu. Ok, bola de pelo, por enquanto me dê uma cauda de chakra. Só isso vai me proteger dos ataques. Além disso, com minhas habilidades em chakra do vento, minha velocidade vai dobrar. Ok, pirralho, você conseguiu. Kirabi parou de dançar imediatamente quando sentiu o uso de chakra demoníaco na frente dele. Ele notou o ferimento no peito de Naruto se curando a uma taxa impressionante e sorriu. Era a hora da verdadeira batalha entre Jinchurikis, ele raciocinou. Kirabi usou sua velocidade superior e desapareceu, aparecendo atrás de Naruto. O loiro, por sua vez, usou sua habilidade com chakra do vento, muito mais forte agora com o chakra da raposa e conseguiu desacelerar os movimentos de Kirabi. Naruto usou seu cajado Bo e o esmagou no peito de Kirabi. Ele seguiu com uma sequência de golpes, não permitindo nenhum movimento em retaliação de seu oponente. Ficando irritado, Kirabi se concentrou em estourar seu chakra, o que conseguiu enviar Naruto voando. O loiro apenas usou seu impulso e girou seu corpo, antes de usar chakra em seus membros para atacar e diminuir a resistência do ar na frente dele. Sua velocidade quadruplicou e Kirabi estava tendo problemas para seguir. O público também estava perdido, com Kakashi sendo o único por causa do Sharingan. Mesmo assim, ele se perguntou quão mais rápido ele seria quando usasse uma terceira cauda. Assim que ele alcançou a posição de Kirabi, ele tentou acertar um poderoso golpe de cajado Bo apenas para Kirabi bloqueá-lo e acertar 4 caudas bem no rosto de Naruto. O loiro sorriu ao ver que sua capa de chakra conseguiu protegê-lo. Ele fez a mesma manobra mais uma vez, desta vez aparecendo atrás do Ashibi Jinchuriki, desta vez com um pequeno pedaço de papel na mão direita que Kirabi não percebeu. O movimento foi tão rápido, mas Kakashi conseguiu ver o plano de Naruto e sorriu por trás de sua máscara. Esta luta era tão boa quanto a dele agora. Kirabi se virou e viu o loiro mirando seu cajado Bo em seu ombro e o bloqueou. Do nada, porém, ele sentiu algo estranho. Sua capa de chakra simplesmente desapareceu e ele não conseguia ouvir o Ashibi dentro dele. Ele olhou para o Jinchuriki sorridente na frente dele e perguntou o que diabos aconteceu. Ele podia ver mais 2 caudas crescendo atrás de Naruto e suas marcas de bigode ficando mais definidas. Ele manteve o sorriso, enquanto seus caninos começaram a crescer para os de uma besta. Seu cabelo estava ainda mais espetado quando ele caiu no chão como um canino. Assim que a transformação acabou, Naruto decidiu explicar. Sua voz saiu diferente e todos puderam sentir o chakra malévolo vazando do loiro. Treinar sob um mestre de selos tem suas vantagens. Por exemplo, o sensei criou um selo que corta o elo entre Jinchuriki e besta com cauda. Ele o criou para que outros o usassem em mim caso eu perdesse o controle para Kyuubi. Agora que você não tem o Ashibi para protegê-lo, é minha vez de atacar. Assim que Naruto falou, ele desapareceu e começou a bater no indefeso Kirabi implacavelmente. O Raikage não sabia com quem estava mais bravo. Seu irmão por ser vítima de um truque tão barato ou Kyuubi Jinchuriki que agora estava tratando seu irmão como um saco de pancadas. Ele estava prestes a terminar a luta quando Kakashi explicou o que Naruto estava fazendo para Kirabi. Você não precisa se preocupar com seu irmão Raikage-sama. Posso ver que Naruto não está carregando seus socos com o chakra demoníaco. No entanto, você faria bem em concluir que sua luta acabou há muito tempo e Naruto é o vencedor. O Raikage disfarçou sua preocupação com seu irmão com um bufo raivoso. Ele estava prestes a ceder, quando sentiu um chakra muito familiar, de repente. Ele reconheceu essa capacidade suprema de chakra em qualquer lugar. Esta talvez seja a primeira vez que ele agradeceu ao demônio por sua assistência. O Kyuubi Jinchuriki é um Kakashi bastante capaz. No entanto, ele ainda tem que vencer essa luta contra outro inimigo. Assim que as palavras saíram de sua boca, todos eles viram Kirabi sendo transformado no próprio demônio. Naruto parou imediatamente, pois agora estava cara a cara com o demônio de 8 caudas. Sua altura era facilmente do mesmo tamanho que Shukaku, mas sua aparência era bastante única. Ele tinha o corpo de um polvo e a cabeça de um boi. Abaixando-se, ele encarou Naruto alterado com seus olhos brancos estoicos. Você lutou bravamente, Kyuubi Jinchuriki, mas temo que não posso deixar você matar meu hospedeiro. A determinação da besta em proteger o Jinchuriki surpreendeu Naruto, e ele se perguntou se a raposa faria a mesma coisa por ele. Até mesmo a própria Kyuubi ficou surpresa com o Ashibi por suas ações. Isso até lembrou Kyuubi da época em que Mito Uzumaki era seu Jinchuriki. Levantando-se, o loiro sorriu para o demônio gigante e parou de usar o chakra da raposa. Jiraiya gostaria de saber que o demônio poderia superar o selo. Não precisa se preocupar, Ashibi. Não pretendo machucá-lo. Por isso os golpes que dei não foram misturados com o chakra da raposa. Meu plano era meramente mostrar a Komogakure que se eu pude causar esse dano a ele, então certamente a Akatsuki também pode. Verdadeiramente invejo Kirabi-san por ter um parceiro tão poderoso e devotado ao seu lado. Naruto desapareceu em um Shunshin e apareceu na frente do Raikage, que ficou chocado além das palavras. Eu me rendo, Raikage-sama. Não há como eu derrotar uma besta com cauda sozinho. Sua resposta chocou Sakura e Yamato, mas rendeu um sorriso de orgulho de Kakashi. Por causa do chakra da raposa, seus ferimentos foram curados, mas suas roupas estavam uma bagunça. Apesar de tudo, Naruto mostrou a habilidade de um grande shinobi. Ele conseguiu planejar com antecedência e até admitiu que não era forte o suficiente para derrotar o inimigo. A essa altura, o Ashibi desapareceu mais uma vez, pois ele teve que curar seu hospedeiro.
De volta a todos, o Raikage estava fixando seus olhos em Naruto, tentando medir seu caráter por um tempo. Tal determinação, tal confiança só era visível em um homem e ele podia ver sua imagem atrás de Naruto como se ele estivesse vivo mais uma vez. O Raikage não tinha certeza de que o Jinchuriki era parente deste homem, mas ele podia ver uma grande lista de semelhanças tanto na aparência quanto no caráter. Primeiro, esta luta era para ver se ele aceitaria as informações de Konoha sobre Akatsuki. Ele precisava ver então o poder da Kyuubi Jinchuriki antes de considerar se deveria aceitá-lo ou não. Com essa luta, o Raikage pôde ver que o garoto demonstrava tal promessa, e pensar que ele ainda não tinha o controle total da Kyuubi. Kakashi, eu aceito a informação. No entanto, eu gostaria de escrever uma carta em resposta ao Hokage. Sua equipe é bem-vinda para ficar na vila enquanto eu preparo a resposta. O Raikage foi interrompido quando um Anbu surgiu do nada. Raikage-sama, nós avistamos dois Nukenin atacando Niujito nos esgotos. Suas identidades são desconhecidas, mas eles estão usando capas pretas com nuvens vermelhas. Kakashi respondeu imediatamente que Akatsuki estava atacando o Jinchuriki de duas caudas. O Raikage assentiu e ordenou que 2 esquadrões de Anbu seguissem. Kakashi e Yamato seguiram, enquanto Sakura ficou com Naruto para curá-lo. Assim que o grupo desapareceu, o Jinchuriki Ashibi apareceu atrás dele segurando sua cabeça em uma tentativa fraca de curar uma dor de cabeça desagradável. Naruto sorriu para o homem, que por sua vez sorriu de volta. Eles trocaram punhos mais uma vez enquanto Sakura se acomodava para curar alguns dos ferimentos menos perigosos de Naruto. Capítulo 16, Joint Venture. Jiraiya sabia que para impedir que espiões descobrissem os segredos de Orochimaru, o homem construiu seu esconderijo como um labirinto. Dessa forma, o intruso levaria uma eternidade para encontrar o que estava procurando e quando fizesse, certamente o próprio Sannin Cobra estaria lá para recebê-lo. O Sannin pervertido podia ver selos de detecção localizados ao longo de seu caminho, que eram feitos para detectar aqueles que não tinham conhecimento de um nível tão fraco de segurança. Para um mestre de selos como ele, contornar isso era moleza. O que enfurecia Jiraiya era sua incapacidade de sentir o chakra de Sasuke Uchiha. Ele sabia que o traidor estava aqui, mas ele não conseguia identificar sua localização exata. Todas as suas técnicas sensoriais o levaram ao local em que ele estava agora. O problema era que, embora ele conseguisse excluir quase toda a base, ele ainda tinha 10 portas para revistar Sasuke. Se ele abrisse uma errada, o barulho criado por ela poderia alertar seu ex-companheiro antes do tempo. Ele precisava encontrar Sasuke antes que Orochimaru o encontrasse. Fechando os olhos, Jiraiya começou a se concentrar em seus outros sentidos, a fim de determinar a posição de Sasuke. Ele se concentrou nas habilidades sensoriais de chakra, até mesmo sons criados pelo Uchiha fariam isso. De repente, ele percebeu um pequeno som vindo das portas mais distantes. Enquanto caminhava, ele lentamente entendeu o que era o som. O som metódico da respiração que alguém emite ao dormir foi ouvido e Jiraiya sabia que apenas um ruído podia ser ouvido. Assim que ele parou em frente ao quarto andar do lado direito, ele o abriu ligeiramente para olhar para dentro. Ele sorriu ao reconhecer o traidor, dormindo pacificamente em sua cama. Talvez ele estivesse sonhando em matar seu irmão mais velho. O Sannin pervertido se aproximou da cama, agora sem qualquer cuidado com seu bem-estar, visto que sua missão estava prestes a ser concluída. Quando ele tocou o braço de Sasuke, no entanto, o homem foi alertado pela abertura repentina dos olhos de Sasuke em resposta a um ataque surpresa. Uma explosão logo se seguiu quando Sasuke usou uma forte técnica de bola de fogo e a jogou em Jiraiya. O pervertido evitou com facilidade e o ataque abriu um buraco gigantesco na terra. O Sannin simplesmente se levantou do chão e limpou suas roupas, enquanto olhava para a direção do sol. E lá estava ele, Uchiha Sasuke. O garoto não havia mudado muito, Jiraiya raciocinou. Ele agora usava uma roupa especial de Otogakure, consistindo de camisa branca, calça preta e um grande cinto de corda. Jiraiya podia ver uma espada atrás de Sasuke, que Jiraiya presumiu ser outra Kusanagi. Orochimaru não consideraria dar nada menos ao seu precioso Uchiha. Jiraiya do Sannin, o que você está fazendo aqui? Sasuke perguntou com um tom arrogante. Jiraiya, porém, apenas bufou diante da vaga tentativa do garoto de exigir algo dele. 3 anos com a cobra e já acreditando que pode exigir uma explicação. Você é 40 anos jovem demais para sequer exigir algo de mim, pirralho. Mas se você precisa saber, estou aqui para capturar você, Uchiha Sasuke. Ao se associar aos criminosos mais vis de Konoha, você deve ser considerado um também. Não voltarei até realizar minha vingança. Mais uma vez, Jiraiya bufou para o garoto. Quem disse que você tinha alguma palavra a dizer nisso, garoto? Não importa o quão forte ou capaz você tenha se tornado nos últimos 3 anos, até seu irmão está relutante em se envolver comigo em combate. O que faz você pensar que é melhor? Jiraiya sabia que Itachi era um assunto delicado para ele, então decidiu explorar. Jiraiya até revelou um sorriso que mostrou o quão pouca ameaça Sasuke representava no momento, o que enfureceu o estoico Uchiha. Sem perder tempo, Sasuke desapareceu de sua posição e apareceu atrás de Jiraiya, como se estivesse mostrando ao Sannin sua velocidade impressionante. Jiraiya, no entanto, continuou a sorrir e se virou para encontrar o Uchiha. Ele podia ver que seu Sharingan totalmente evoluído estava ativo, mas isso significava pouco para um Sannin. O garoto queria mostrar sua velocidade. Então Jiraiya decidiu satisfazer um pouco o Uchiha. Deve ser bem divertido assistir a tentativa tola de Sasuke de enfrentar um Sannin. Sasuke tentou atacar Jiraiya, na esperança de escapar de sua captura. No entanto, Sasuke ficou surpreso quando a mão de Jiraiya já estava posicionada para agarrar seu braço. Seu Sharingan disse a ele para mudar a manobra, então Sasuke virou seu corpo e deu um chute forte no estômago de Jiraiya. Mais uma vez, o braço do Sannin pervertido já estava posicionado na frente do pé de Sasuke. Desta vez, em vez de apenas aparecer, Jiraiya mirou um Rasengan no estômago de Sasuke, que o fez voar em direção à parede próxima.
Sasuke conseguiu se substituir no último momento por uma pedra, mas sofreu muitos danos por causa do Rasengan de Jiraiya. O Uchiha não teve tempo de executar suas técnicas baseadas em Chidori, e agora estava segurando seu estômago machucado. Tudo porque ele pensou que poderia enfrentar um Sannin. Ele estava prestes a invocar seu amaldiçoado nível 1 de chakra quando Sasuke sentiu seu sensei se aproximando. Muito lamentável, ó orgulho do clã Uchiha. Certamente Itachi não teria problemas em desviar dessa técnica. Eu até me lembro que meu aluno Naruto conseguia desviar disso sem muito esforço. Jiraiya atacou agora com total intenção de lidar com o pirralho. No entanto, ele percebeu um movimento pelo canto do olho e desviou do ataque da cobra, cortesia de seu antigo camarada Orochimaru. Quando olhou para a direita, viu Orochimaru e Kabuto olhando para ele com um sorriso predatório em seus rostos. Foi realmente surpreendente para eles como Jiraiya conseguiu evitar os selos de detecção. Eles não deveriam, no entanto, visto que o conhecimento do homem sobre selos superava o de Orochimaru. Eu certamente não esperava que Tsunade te mandasse para lidar com Sasuke com Jiraiya. Não foi uma jogada inteligente, considerando que agora você está sozinho contra nós três. Mais uma vez, o pervertido sorriu. Você é melhor do que a maioria, sabe que números não significam nada para mim. Agora eu estava esperando enfrentar Sasuke e ir embora antes que você e seu bichinho de estimação chegassem. Acho que superestimei minhas habilidades. Se Kabuto foi afetado pelo apelido que Jiraiya deu a ele, ele não demonstrou. Orochimaru apenas sorriu divertido. Você é um fracasso e sempre será considerado como tal. Se você pensou que poderia escapar com Sasuke sem que eu soubesse, você seria uma desgraça ainda maior do que eu pensava. Bem, eu odiaria interromper nossa reunião, Orochimaru. Mas temo que devo relatar meu fracasso para Tsunade Ime. Até mais, ó, e Sasuke, apesar de tudo, posso dizer que você é mais fraco que meu aluno. Mesmo com seu Sharingan e o selo amaldiçoado, você não é páreo para ele. Vou indo agora. Kabuto tentou interceptá-lo lançando um ataque de bisturi de chakra no pervertido, mas para seu desânimo, o Jiraiya era apenas um clone de lama, o que significava que o verdadeiro já estava longe. Orochimaru franziu a testa em desânimo com a aparição repentina de Jiraiya. Nesse tipo de situação, o pervertido tentaria cuidar dos três sozinho, na esperança de matar Orochimaru de uma vez por todas. Talvez a missão de Jiraiya não fosse capturar Sasuke, mas Orochimaru não conseguia descobrir qual poderia ser a real intenção de Jiraiya. Durante todo o confronto, a reação de Jiraiya não se alterou como de costume. Ele estava sorrindo o tempo todo, e isso por si só era preocupante. Ele então virou-se para Sasuke e não conseguiu ver muito, apesar do fato de que o Uchiha estava dobrado de dor agora por causa do Rasengan. Ele agora tinha que destruir a base e procurar por outra, pois Jiraiya chegaria a Konoha em breve e enviaria um esquadrão de batalha completo para cá. Kabuto, teremos que trocar de base. Prepare-se para nos mover em 4 horas no máximo. Ah, e trate dos ferimentos do Sasuke com ok? Em Komogakure. Já se passaram 2 dias desde a luta entre os Jinchurikis mais fortes de lá e agora, a delegação de Konoha estava dentro do escritório do Raikage, esperando a resposta do homem à carta de Konoha. O homem supôs que era uma bênção que o Hokage enviasse uma equipe para sua vila. Talvez, se ele estivesse ocupado com outra coisa, então ele não seria capaz de impedir a Akatsuki de capturar o Jinchuriki de 2 caudas Niyujito. O Raikage não percebeu a organização como perigosa antes de ver o que viu 2 dias atrás. Ao chegar com o esquadrão completo da Anbu nos esgotos, ela ficou chocada ao ver Yujito coberta de sangue, presa na parede por uma barra de metal. O fato de um Jinchuriki, mesmo um do nível de Yujito, perder para Shinobi de alto escalão nem se compara ao perigo representado por apenas um membro da organização. Kakuzu, um Nukenin de classificação S de Takigakure, ocupava as primeiras entradas do livro de Bingo de Kumo e era assim desde que o Raikage nasceu. De acordo com as informações fornecidas por Konoha, junto com Kakuzu, a organização também tinha Uchiha Itachi, Oshigaki Kizami, Deidara e Sasori como membros conhecidos. O Raikage sabia que qualquer um desses nomes poderia facilmente obliterar uma vila inteira, presumindo que há um Shinobi que está comandando esses Nukenin. Então é plausível supor que quem quer que seja o líder, ele era mais forte do que eles. O Raikage não conseguia pensar em nomes, além dos próprios Kages, que poderiam ser mais fortes. Pelo menos com Yujito salvo, foi considerado uma vitória contra um adversário tão digno. Agora, o homem estava 100% certo de seu próximo passo. Konogakure mostrou a ele que eles estavam mais preparados para enfrentar a organização do que Kumo. Eles tinham a intel. Jiraiya do Sannin era talvez o maior especialista em coleta de informações do mundo, e o fato de que o Kyuubi Jinchuriki enfrentou 4 membros e lidou com 2 mostrou a ele que essa pessoa Naruto tem o que é preciso para enfrentá-los. Adicione Kirabi à mistura e eles poderiam juntos derrotar a Akatsuki de uma vez por todas. Colocar um contra o outro trouxe frutos, afinal. Depois de terminar a carta, o Raikage assinou e deu a Kakashi. Kakashi-san, em nome da minha vila, eu aceitarei a intel sobre a Akatsuki. Eu pedirei que você entregue esta carta de resposta para a Hokage. Seu conteúdo é privado para ela, então eu confio que alguém da sua reputação entenda a importância do que eu acabei de dizer. Kakashi, para sua chance, apenas assentiu e abriu um pergaminho vazio em cima da mesa do Raikage. Ele selou a carta de resposta do Raikage dentro do pergaminho e se curvou para a sombra do relâmpago Raikage. Na opinião de Kakashi, o Raikage não precisava se incomodar, já que ele não estava tão interessado em abri-la. O Hokage lhe contaria de qualquer maneira. Não se preocupe, Raikage-sama, a carta está segura comigo. Nós iremos embora agora.
A equipe de Konoha se curvou em respeito, antes de sair do escritório. 2 segundos depois, Yujito e Kirabi entraram no escritório do Raikage, conforme o chamado do homem. Ele precisava que Kirabi relatasse as habilidades do Jinchuriki da Kyuubi, para que pudessem discutir e provavelmente aprender mais com ele. Sendo uma Jinchuriki, não demorou muito para Yujito curar a maioria de seus ferimentos e receber alta do hospital. A mulher estava curiosa sobre essa pessoa Naruto, que por acaso possuía a mais forte das bestas com cauda dentro dele. Mano, esse sujeito Naruto é um pedaço de trabalho. Ele conseguiu planejar antes de mim e usou aquele Fuinjutsu de quadril em mim. Ele é mais astuto do que o animal que vive dentro dele. Além disso, ele tem algumas técnicas de Fulton e Suiton legais, sem mencionar suas habilidades com o Bojutsu. No geral, eu diria que ele era um nível Jounin baixo. Kirabi relatou ganhando um aceno do Raikage. Yujito, no entanto, ficou perplexo. Kirabi foi forçado a usar sua transformação completa para lidar com um shinobi de baixo nível Jounin. Ela era considerada uma Jounin de baixo nível e não conseguia lidar com Kirabi. Perdão Kirabi-sama, Raikage-sama, mas como isso pode ser? Kirabi é um Jounin de alto nível para o nível Kage. O Raikage assentiu antes de limpar a garganta um pouco. Como meu irmão disse, o garoto é astuto. Sem o chakra da besta, eu diria que Kirabi seria capaz de vencer a partida. Se Naruto não mandasse 5 de suas espadas voando, então Kirabi seria capaz de lidar com Naruto. O garoto conseguiu planejar com antecedência. Ele esperou Kirabi se transformar antes de usar um tipo estranho de selo que corta o elo entre Jinchuriki e demônio. Depois disso, ele usou o chakra de seu próprio demônio e superou o enfraquecido Kirabi. Mesmo que o pirralho cedesse no final, eu teria concedido a vitória a ele. Ainda assim, isso não muda o fato de que Kirabi é mais forte que Naruto. Yujito assentiu, enquanto lentamente tentava reunir o máximo de informações possível sobre o Jinchuriki Kyuubi. Kirabi, no entanto, nunca tirou o sorriso do rosto. O 9-0 vai me superar em pouco tempo, no entanto. Ele tem metade da minha idade, e isso já está me causando problemas. E francamente, eu adoraria lutar ao lado dele. O Raikage parecia estoico por fora, mas ele podia ver o fogo nos olhos de Kirabi. Ele só conseguia sorrir, no entanto. Bi teria o que ele desejava no final. Em Konoha. Não demorou mais de 3 dias para a equipe de Naruto chegar em Konoha. A equipe foi depois para o escritório do Hokage, onde Kakashi relatou tudo. Depois que Tsunade ouviu tudo, ela olhou para Naruto por um instante, antes de esfregar a testa. Não importa o que esse garoto fizesse ou deixasse de fazer, isso sempre lhe dava uma dor de cabeça desagradável. No entanto, ela relaxou quando soube que ninguém estava gravemente ferido. Tsunade ficou chocada que a Akatsuki conseguiu invadir uma vila fortemente protegida como Komogakuri e até conseguiu vencer o Nibi Jinchuriki. Eles quase conseguiram deixar como se o Raikage não fosse rápido o suficiente. No final, a missão foi um sucesso, o que foi uma surpresa. Tsunade também ficou surpresa quando Kakashi lhe deu uma carta de resposta escrita pelo próprio Raikage. Ótimo trabalho, todos vocês. Estarei lendo a carta. A partir de agora, o time Kakashi merece um descanso de 2 dias, dispensado. Todos concordaram e foram embora para o dia. Kakashi e Yamato chamaram Naruto de lado e o incentivaram a segui-lo. Como eles chegaram de manhã, eles poderiam usar o tempo para treinar e melhorar o controle de Naruto sobre o chakra da raposa. O Chunin não queria nada disso, no entanto, pois não gostava muito. Além disso, ele não podia contar a ele sobre seu pacto com a raposa. Ele já podia usar 3 caudas de chakra, mas era inútil em sua opinião. Em sua opinião, controlar 2 caudas de chakra era mais poderoso do que usar 5, sem nenhuma forma de controle. Ele se lembrou do Ashibi Jinchuriki e como ele conseguiu usar 8 caudas. No entanto, ele imaginou que com a experiência de Kakashi e Yamato, eles poderiam inventar vários exercícios bons para melhorar seu controle sobre o chakra da raposa. Ele só esperava que o controle de Yamato sobre a raposa fosse melhor do que o selo de Jiraiya. Assim que chegaram ao campo de treinamento, Naruto olhou ao redor por um tempo. Eles tinham viajado uma grande distância da população, então quando Naruto usou o chakra da raposa, nenhum deles conseguiu sentir nada. Naruto, até onde posso ver, seu nível de controle sobre o chakra da raposa atingiu a impressionante barreira de 2 caudas. Visto que temos 2 dias de descanso, vamos nos concentrar em atingir a 3ª cauda. Agora deixe-me explicar o que Yamato fará. Enquanto você se concentra em usar o chakra da raposa, ele usará sua técnica para suprimir a vontade da raposa. Agora, por que você não usa 2 caudas para que possamos começar? Yamato, você está livre para começar. Tanto Chunin quanto Jounin assentiram. Yamato sentou-se no chão e começou uma longa série de selos de mão, antes que 5 pilares de madeira se erguessem ao seu redor. Naruto, então, fechou os olhos por um segundo para se concentrar. Quando ele abriu, a capa vermelha começou a envolvê-lo, como era esperado. Seu cabelo estava mais espetado e seus dentes e unhas estavam afiados. Suas marcas de bigode estavam mais definidas. 1 minuto depois, uma cauda apareceu atrás dele e depois a outra. Kakashi podia sentir a aura opressiva ao redor dele. No entanto, ele podia ver que além disso Naruto estava perfeitamente calmo. Era um verdadeiro testamento de sua vontade. Agora, Naruto, eu quero que você use uma 3ª cauda. Não se preocupe, Yamato está aqui para ajudar você a subjugar a raposa. O Chunin assentiu antes de cerrar os punhos. Esta seria sua 2ª vez com 3 caudas e a primeira não foi bonita. Seu corpo de repente teve o desejo de se curvar como uma raposa faria. Uma aura maligna começou a formar um redemoinho ao redor de seu corpo enquanto a 3ª cauda era formada. A essa altura, uma gota de suor já estava formada no rosto de Yamato.
Ele só conhecia a teoria por trás dessa técnica. Ele não tinha ideia de quanto chakra ele usaria para controlar alguns minutos do chakra da raposa. Quando a terceira cauda apareceu atrás de Naruto, tanto Kakashi quanto Yamato puderam ouvir o rosnado do loiro. Kakashi podia ver que o corpo inteiro de Naruto estava tremendo. Em seu perfeito juízo, Naruto estava tentando controlar seus próprios impulsos, influenciado pela raposa. Nesse estado, Naruto não queria nada mais do que lutar contra o inimigo. Naruto manteve uma respiração nivelada. Ele tinha que permanecer calmo, para que pudesse se adaptar ao estado de três caudas sem medo de se tornar um fardo em missões. Era difícil, no entanto, ele raciocinou. Cada centímetro de seu corpo exigia sangue, com apenas seu cérebro no caminho. Ele tinha que manter pensamentos puros em sua mente, ou então ele sucumbiria. Agora, nem Kakashi nem Yamato poderiam pará-lo, se a técnica de Yamato falhasse. Seria preciso um pequeno deslize e uma quarta cauda apareceria. Ele não podia saber o que aconteceria, mas duvidava que alguém fosse capaz de pará-lo. Tudo bem, Naruto, já chega. Pare de usar o chakra da raposa. A exigência de Kakashi foi uma bênção. Uma cauda de cada vez, Naruto conseguiu cortar o elo. Ele estava de joelhos logo depois. Yamato agradeceu Kakashi também, mas o Jounin Espantalho estava ocupado analisando a situação de Naruto. Até agora, o único elemento capaz de segurar o chakra da Kyuubi era o próprio chakra de Naruto. Seu chakra fortaleceria o selo, que controlaria o chakra da raposa também. Isso significava que para o loiro controlar mais chakra da Kyuubi, ele teria que possuir mais chakra. Kakashi conhecia apenas uma maneira de fazer isso, esgotando seu suprimento de chakra todos os dias, para que quando Naruto acordasse, sua capacidade de chakra aumentasse. Levaria mais de 2 dias para isso, ele raciocinou. No entanto, dadas as habilidades de Naruto, não seria razoável tirá-lo das missões ativas por um tempo. Ele poderia realizar exercícios exaustivos em seus dias relaxantes. Era hora de aumentar um pouco e tanto Kakashi quanto Yamato teriam que intervir. Ele se aproximou dos dois e começou a explicar sua teoria. Ok, escutem vocês dois. Em vez de forçar Naruto a se adaptar ao chakra da raposa, acredito que seja benéfico aumentar a capacidade de chakra do próprio Naruto primeiro. O selo de Naruto depende do chakra dele para manter a raposa afastada. Quanto maior o chakra de Naruto, maiores as chances de controle sobre o chakra do demônio. Dito isso, depois de algum descanso, vocês esgotarão sua capacidade de chakra hoje. Amanhã faremos a mesma coisa. Repetiremos esse procedimento até que vocês consigam controlar 3 caudas de chakra sem medo de se tornarem um fardo. Naruto não se lembrava da última vez que sofreu de fadiga sem usar o chakra da raposa, exceto quando usou seus clones para usar o Rasengan com uma mão. O que você tem em mente, Kakashi-sensei? É bem difícil me cansar. Nem mesmo Ero-sensei conseguiu fazer isso. Jiraiya-sama é apenas um homem Naruto. Desta vez, eu e Yamato iremos atacar você. Será uma batalha somente de jutsu. Você só pode se defender usando ninjutsu. Ao ouvir isso, até Yamato ficou chocado. A capacidade de chakra de Naruto era facilmente 4 vezes maior que a de Kakashi e Yamato. Yamato duvidava que eles seriam capazes de manter o exercício por períodos mais longos de tempo, pelo menos sem algumas pílulas de soldado. Naruto, por sua vez, sorriu para a ideia de Kakashi. Ninjutsu era sua área favorita das artes shinobi. Com Hyuga, já era noite em Konoha e Anbu Hyuga estava ocupado patrulhando a vila. Ela ouviu do Hokage que Naruto já havia retornado de sua missão, mas ela não conseguiu localizá-lo em lugar nenhum. Não era do feitio dele desaparecer assim, sem nem mesmo dizer nada a ela. Ela tinha alguns minutos antes que outro Anbu a substituísse. Quando ela passou pelo monumento do Hokage, ela foi surpreendida pelo pico repentino de chakra bem no topo da montanha. Escalando rapidamente a montanha, ela ficou chocada ao ver Kakashi e Tenzou atacando Naruto sem parar com todos os jutsus disponíveis. Então, ele estava sendo treinado por Kakashi o tempo todo, ela supôs. Ela viu Kakashi e Yamato usando a técnica do grande projétil de dragão em Naruto. O loiro criou um furacão feroz ao redor de seu corpo, que conseguiu bloquear o dragão de água. Naruto, então, usou alguns selos de mão próprios e usou uma técnica similar, uma de suas criações, chamada técnica Warrior Dragon Fang. Ele mirou em Tenzou, que levantou uma barreira de lama para bloqueá-la. Kakashi aproveitou a oportunidade e pegou uma shuriken solitária e jogou em Naruto, antes de multiplicá-la. Naruto usou a técnica da barreira de água e usou a água para outra técnica do dragão de água de volta em Kakashi. Hyuga o questionou porque eles só usavam ninjutsu. Ela também podia ver que Kakashi e Yamato estavam perdendo suas habilidades de ficar de pé, enquanto Naruto permanecia perfeitamente bem. Era compreensível, no entanto, visto que a capacidade de chakra de seu namorado era talvez maior do que a do próprio Hokage-sama. Tenzou tentou usar outra técnica, mas ele estava inconsciente após o selo de segunda mão, deixando Kakashi sozinho contra Naruto. O homem não conseguia usar seu Sharingan e, como Yamato, ele estava em seu limite. Naruto, no entanto, não parecia cansado. Claro, ela estava falando de um homem que era capaz de produzir 500k de bunshins e não se cansar. Espera, Naruto, vamos terminar isso. Eu não tenho chakra suficiente e o Yamato aqui já está inconsciente. Talvez eu possa ajudar, Kakashi-senpai. Hyuga disse, ao se aproximar de seu sênior. Tenho uma dívida para quitar com meu namorado. Naruto-kun, é pelo menos costume me cumprimentar depois que você retornar de sua missão. O Chunin sorriu para sua namorada, pois já sabia o que aconteceria. Sua capacidade de chakra já estava reduzida, devido à luta de Kakashi e Yamato. Agora, ele teria que lutar contra Hyuga usando o chakra através de seu cajado Bo. Kakashi acenou para a mulher, que já agarrou seu ninjato e atacou Naruto. Enquanto isso acontecia, Kakashi pegou sua última pílula de soldado e deu a Yamato. Naruto era, de fato, um poço infinito de chakra, não havia melhor descrição.
Cada Jounin tinha 2 pílulas de soldado no total. Vendo que a fadiga tomava conta de seu corpo, Kakashi fechou os olhos também, ao lado do Yamato adormecido. Naruto e Yugal viram isso, mas não deram muita importância. Naruto ficou fora por muito tempo e ela aproveitaria cada segundo com seu namorado. E ela não quis dizer treinar com ele. No dia seguinte, quando Kakashi e Yamato acordaram no dia seguinte, eles viram que Naruto já estava treinando sozinho. Yugal não estava em lugar nenhum, então Kakashi imaginou que ela estava no QG da Anbu. Mal sabia ele o que realmente aconteceu enquanto dormiam. De sua distância, ele não conseguia ver o rubor de Naruto enquanto se lembrava do que aconteceu, imaginando se mais alguém ouviu os gemidos do casal enquanto se arrebatavam. Yugal começou a mostrar um lado muito pervertido do que o normal enquanto ela criava novas posições que queria tentar. A última, porém, foi talvez a mais estranha. Ele não podia negar os resultados, entretanto, já que os hormônios venceram a batalha de dominância. Naruto estava praticando alguns katas avançados quando Kakashi chegou até ele. Imaginei que você pelo menos dormiria um pouco, Naruto. O que aconteceu ontem à noite? Como se Naruto fosse lhe contar tudo. Yugal-chan e eu lutamos por um tempo, até ela ir embora. Eu fui dormir logo depois, Kakashi-sensei. Eu não preciso de muito, no entanto. Kakashi presumiu que sua taxa de recuperação de chakra era muito mais rápida do que a de um shinobi comum, por causa da raposa. Ok, então continue assim por um tempo. Desta vez, deixaremos você esgotar seu suprimento de chakra com Kaji Bunshins. Você invocará 100 e cada um executará jutsus. Naruto assentiu, enquanto executava sua dança. Ele concentrou o chakra do vento através de seu cajado Bo e começou a girá-lo loucamente. Alguns segundos depois, Kakashi não conseguia ver o cajado girando. No entanto, ele conseguia ver o tufão que era gerado por ele. O loiro, então, parou o movimento de giro, mas ainda concentrou o chakra do vento através da arma. Ele o balançou e enviou uma onda de vento cortante em direção a uma rocha próxima. A rocha foi cortada ao meio logo depois. O treinamento do vento envolvia afiar seu chakra e Naruto conseguiu esse aspecto, tornando-o um mestre do elemento. Naruto, então, deixou seu cajado Bo no chão e se virou para olhar para Yamato, que ainda dormia. Ontem, os três usaram apenas jutsus um contra o outro. E enquanto o chakra não era muita preocupação para Naruto, era para shinobi normais. Kakashi estaria na mesma situação se usasse o Sharingan. Não seria melhor se esperássemos Yamato acordar, Kakashi-sensei? Kakashi virou-se para seu parceiro Jounin e suspirou consternado. O homem estava roncando como um louco e ele sabia que levaria um dia inteiro para o homem acordar. Temo que ele vá dormir o dia inteiro, então vou supervisionar seu treinamento. Além disso, como você não vai usar o chakra da raposa, a técnica dele não será necessária. Agora, você pode descansar por apenas 20 minutos. Depois disso, você vai usar chakra até a noite. Fazendo o que lhe foi dito, Naruto convocou um exército de clones e disse-lhes para executar jutsus, até que seu chakra acabasse. Naruto, então, convocaria mais conforme o tempo passasse. Era a esperança de Kakashi que a capacidade de chakra de Naruto acabasse em mais ou menos 2 horas. Aqueles que não sabiam o que estava acontecendo aqui, questionariam por que 500 Narutos estavam realizando jutsu após jutsu sem necessidade alguma. Kakashi podia ver tufões, espadas de vento, jatos de água, barreiras de água, etc. Ele viu alguns jutsus de vento que nunca viu Naruto usar antes. Conforme as instruções, toda vez que um clone desaparecia, Naruto convocava mais um para substituir o que desapareceu. O tempo entre as substituições funcionou bem no final. As informações recuperadas pelo real estavam indo em um ritmo constante. 1h30 depois, Naruto já mostrava sinais de fadiga. Kakashi só conseguia imaginar quanto tempo Naruto conseguiria se estivesse usando o chakra da raposa. 15 minutos depois, os olhos do loiro ameaçaram falhar. Finalmente levou 1h45 para Naruto cair no chão, inconsciente. Imediatamente Kakashi colocou um selo na testa de Naruto para que a raposa não pudesse aproveitar a oportunidade e escapar. Toda essa ideia foi de Kakashi e ele não seria capaz de suportar a responsabilidade de libertar a fera. Ele então levantou o corpo de Naruto e o colocou ao lado do Yamato adormecido, antes de se sentar no chão na frente deles. Pegando uma caixa de bento, Kakashi decidiu almoçar, já que demoraria um pouco para ambos acordarem e ele estava com fome. Depois, ele supôs que já era hora de ler um pouco. Acho que você finalmente conseguiu cansá-lo, senpai? Yugal perguntou, aparecendo na frente de Kakashi, que não tirou o foco da caixa de bento. Decidi aumentar um pouco as chances. Kaji Bunshins desperdiça muito chakra, e ele tem invocado esses e usado outros jutsus ao mesmo tempo por quase 2 horas. Duvido que até mesmo Jiraiya e Tsunade-sama consigam fazer isso juntos. A capacidade de chakra de Naruto é infinita. Fico surpreso que suas bobinas de chakra ainda não estejam totalmente desenvolvidas. Sem o chakra da Kyuubi, sua capacidade de chakra é facilmente 4 vezes maior que a minha. Com o chakra da raposa, sua capacidade aumenta para 100 vezes a minha capacidade de chakra. Yugal bufou por trás da máscara. Eu ainda me pergunto o que você está tentando fazer ao esgotar a capacidade de chakra dele, Kakashi-senpai. Não é que ele precise aumentar a quantidade. O selo do Yondaime depende do chakra de Naruto para subjugar a raposa. Então, se aumentarmos a capacidade de chakra de Naruto, ele terá mais chances de controlar o terceiro estágio da cauda. Yugal assentiu e se despediu de sua superiora com a promessa de passar por lá mais uma vez esta noite. Dentro da mente de Naruto. Ah, certo, bola de pelo, qual é o seu problema?
Você disse que eu não teria problemas usando 3 caudas de poder. O que foi isso? Logo depois que Naruto ficou inconsciente, sua mente foi direto para o covil da raposa e questionou o maldito demônio. De acordo com a Kyuubi, Naruto não sentiria nenhuma animosidade do chakra da raposa ao usar a terceira cauda. No entanto, apesar da habilidade do loiro de subjugar seus impulsos, Naruto duvidava que pudesse segurar os impulsos da raposa por mais de 5 minutos. Então, naturalmente, o Chunin exigiu algumas explicações do demônio de 9 caudas. Claro, a raposa começou com sua risada assustadora de sempre, antes de explicar. Pare de reclamar, seu pedaço de carne patético, você deveria se sentir honrado por ter acesso ao meu poder. Agora, a razão pela qual você não foi capaz de controlar 3 caudas do meu chakra foi porque suas bobinas de chakra não estão acostumadas com tanta energia minha. A primeira vez, pelo menos, foi para você se adaptar a 3 caudas de poder. Naruto franziu a testa para o demônio, já que essa informação específica foi deixada de fora da conversa anterior. Ele sabia, no entanto, que se ele fosse comentar sobre isso, receberia apenas risadas como resposta. Ainda assim, Kyuubi não tinha terminado. Meu chakra é venenoso, pirralho, mas já que estou dentro de você, você não precisa se preocupar com suas bobinas e tenketsus. Da próxima vez será muito mais fácil. Ah, e lembre-se de explicar para aquele seu sensei cachorro que o pequeno plano dele é inútil. O selo pode ser bombeado pelo seu chakra, mas ele não pode controlar a malícia por trás do meu chakra. Naruto sabia que isso era verdade, mas ele não disse nada na esperança de que Kakashi viesse com algo novo. No final, ele conseguiu praticar bastante seus jutsus e conseguiu reunir muitas e muitas informações de seus clones. Se eu descobrir, você está mentindo para mim, maldita bola de pelos, nosso acordo está encerrado. Não estou tão animado para usar seu chakra de qualquer maneira. No escritório do Hokage. Já era noite quando Tsunade terminou de ler a carta do Raikage pela 10ª vez. A era considerado um dos Kages mais orgulhosos de todos os tempos a comandar Kumogakure, ainda mais do que seu antecessor. Então, quando o homem escreve uma carta querendo formar uma aliança temporária em direção a um objetivo comum, Tsunade teve que se certificar se ela estava em um genjutsu. Lendo mais uma vez, ela suspirou consternada e se lembrou de como Kumogakure costumava ser o pior inimigo de Konoha na última grande guerra shinobi. O que desencadearia essa proposta, ela refletiu. A carta dizia que depois de ver do que a Akatsuki era capaz, o Raikage argumentou que Kumo e Konoha deveriam unir forças e lidar com a Akatsuki de uma vez por todas. Tsunade tinha meia mente e aceitou isso imediatamente. Mas primeiro ela precisava olhar o que estava por trás dessa proposta. Tsunade descobriu que Naruto causou muitos problemas para o irmão do Raikage e para o Ashibi Jinchuriki. E de acordo com Kakashi, o Raikage levou a experiência de Konoha em lidar com a Akatsuki em grande consideração. Talvez, o homem esteja esperando que Konoha lide com a organização de uma vez por todas e com isso, salve o Nibi e o Ashibi Jinchuriki de serem capturados. Não, ele não recorreria a meios tão covardes. A oferta era muito tentadora, embora Tsunade também tivesse problemas com negócios internos do clã. O caso com o clã Hyuga que causou a morte do Hyuga Izashi ainda estava fresco em suas mentes. Certamente, eles exigiriam retribuição antes de aceitar a aliança, e certamente, o Raikage não aprovaria. A mulher virou o pescoço para a direita, antes que um sapo aparecesse em sua mesa. Ela esperava uma carta de Jiraiya, mas se surpreendeu quando o sapo, em vez disso, abriu bem a boca e um braço surgiu dela. Era o braço de Jiraiya. Em segundos, o Sannin estava fora da boca do sapo, e ele viu Tsunade olhando para ele com uma expressão chocada. De repente, ele se lembrou de que ela ainda não tinha visto esse método de transporte pouco ortodoxo. Tsunade o superou, no entanto, a tempo. Ela esperava que ele explicasse logo. Como foi a missão? Você conseguiu colocar o selo? Jiraiya respondeu a pergunta com um sorriso enquanto se lembrava do que aconteceu. Assim que encontrou Sasuke, ele colocou a mão no braço dele. Mas a verdadeira missão não era machucá-lo ou mesmo levá-lo de volta para Konoha. Impresso em sua mão estava um selo criado por Jiraiya e Tsunade. O selo se tornaria parte do sistema de chakra de Sasuke e seria ativado quando Orochimaru tentasse tomar posse do corpo do Uchiha. O selo impediria a posse, bem como liberaria um veneno potente dentro do sistema de Orochimaru, matando-o instantaneamente. Era o veneno mais forte que Tsunade tinha em seu arsenal, que era letal contra cobras. Você esperava menos do grande Jiraiya do Sannin? Pela expressão em seu rosto, ela realmente esperava por isso. Bom trabalho. Talvez, dessa forma, possamos impedir Orochimaru de obter o Sharingan. Agora leia isso e me diga o que você acha. Jiraiya pegou a carta jogada por Tsunade e leu atentamente por um tempo. Eu acho que você está em grandes apuros, é o que eu acho. Lidar com a Akatsuki no meu livro é razão suficiente para aceitar, mas eu tenho que passar essa moção ao conselho e nós dois sabemos que Yashi não vai aceitá-la. Jiraiya assentiu e sorriu para ela. Tenho certeza de que você saberá o que fazer. Agora acredito que irei procurar meu aluno e parabenizá-lo por uma missão bem feita. Não é todo dia que uma pessoa convence um homem como Raikage a propor uma aliança e conosco nada menos. Acho que é mais uma daquelas circunstâncias que nenhum de nós entende. Tsunade sorriu e pegou um pergaminho em branco. Ela escreveu a ordem para reunir o conselho do clã em 2 dias. Jiraiya já tinha ido atrás de Naruto. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.